Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o Paulo de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Bem-vindos, malta, ao episódio 23 da temporada 5 do Segundo Posto. Hoje comigo Pedro Azevedo na moderação, com o Diogo Maia e com o Pedro Guarda nos comentários. Sejam bem-vindos, caríssimos pais segundo postianos. Olha, é verdade. É verdade. E tu não pais? sabes, né? E tu não sabes, né? Não sabe bem. Não se sabe bem. Eu sei bem, não há aqui nada. Que forma de começar. Como é que vocês estão? Olha, eu estou bem. Esta hora estamos a gravar, convém dizer, estamos a gravar 1 hora depois do Porto. Ainda estamos em 1 hora. Estamos a gravar às 9h15. A Rita não está porque está a gravar, está na DAZN, não é? A Rita está a fazer o Real Sociedade Atlético de Madrid. Belo jogo. Por acaso aqui em casa está a dar o Alverca Famalicão, porque isto é a Liga Portuguesa nisto. Só dá Liga Naturalmente. Liga nós não, chega, Liga Placar agora. Pois, nem sei o que é, mas É chega. Placar. Pronto. Não, por acaso é Liga Betclic. É Betclic. Aí são tantas. Já mudou. Isso Pá, desculpa, eu estou por aqui em posições difíceis, desculpa, Não sei que nada. não podes falar. Mas Isso pronto, nada isto mal. para dizer o quê? Para dizer que é 1 hora, que ainda é crítica para os pais. Pelo menos para mim aqui, ainda pode haver aqui choradeira. Portanto, É que há de Gostam que certeza. seja mais tarde, não é? eu não gosto, mas ao mesmo tempo Não, dá é mais isso, jeito. não gostam, mas dá-vos mais jeito em termos de gestão de choros, não é? Às vezes dá mais jeito. Olha, Azevedo, Só eu agora, queria saber como é que ias introduzir isto. o quê? Pá, mais uma vez perdemos. Os podcasts perderam. Pá, Onde é que tu foste hoje? não está fácil. Estive em Leiria para a Final Four da Creators Cup. Os streamers revalidaram o título que já tinham conquistado no Porto. O primeiro troféu continua a ser nosso, dos podcasts, mas os streamers revalidaram o título, eliminaram-nos por 3-1 na final, se bem que aquele 3-1 já nem conta, foi mesmo a acabar, estavam 2 bolas no campo e portanto eu saio da baliza para ir colocar uma bola fora do campo. Foste à final? Hoje não vi. Não, foi Meia final. hoje foi só meia final. Guarda, exato. não é foste, é fomos. Fomos Não, agora, não. eu estava em representação. Eu voltei a não ser convocado. Portanto, Mas sou aquele gajo quando está fora. Mas eu quero posso dizer que já falei com o Mister Guarda e já meti, não meti cunha nenhuma, simplesmente a equipa precisa das vossas valências. Pronto. O Maia era para ter ido, não pôde ir. Mas eu hoje senti que a equipa teve próxima, podíamos ter ganho. Faltou algum critério no último terço. E se temos calhado no outro lado do sorteio, tínhamos ido à final. Tá bem, os outros eram Bartolos. Não eram. Nós perdemos contra os atores agora no Porto. A questão é que, efetivamente, os streamers têm 3 gajos que jogam futsal ainda ao dia de hoje. E que Isto eu é acho complicado. E que eu acho que 2 deles não são streamers. Um deles é humorista, não é? Já ouvi dizer. Não, e 2 deles estão na Bola TV. Mas pronto. Pois. Por acaso A jogam equipa- muito. Atenção, um grande abraço ao Bruno Jogam. e ao Francisco. Jogam muito os dois. Um grande guarda-redes e o Francisco foi o MVP do torneio. Jogam muito, mas acho que aqui comigo e com o guarda não sei se tinham safado. É fruta logo. É logo, claro. Mas o Bruno é bom guarda-redes ou não? É bom guarda-redes, é sim. Fogo. Eu- Mas ele aliás, joga eu- futsal? Eu e ele tivemos um bocadinho à conversa a seguir ao nosso jogo. Tivemos os dois. Ele é guarda-redes de futsal? O Bruno. Não. Então, mas quem é que são os jogadores de futsal de... são outros mais 2? Os que marcaram os golos, basicamente. Pois, é verdade. Tinham mais pinta de Por jogadores. exemplo, aquele canto, o 2G é canto de futsal. É. Guarda cantinho curtinho com bloqueio para aparecer um gajo atrás a rematar. Isso é Bloqueios à clássico. futsal. Mas Essa ainda se fazia no meu tempo. Em Mas 2007. Azevedo, houve o primeiro golo. Não tão mal quanto o Andrew. A perna Não tem que tão fechar. mal contra o Andrew, apesar de Já o lá Andrew foi vamos mais ao lento Andrew. do que eu. Já lá vamos ao Andrew, mas a O perna Andrew tem foi que mais fechar lento. a perninha. A perna tem que fechar. Não, o erro ali é, eu não parei. Ou seja, eu saio da baliza e vou,
O achava erro ali que não é teu primeiro. O erro ali o erro ali não é uma meu perda de bola. Uma perda de bola. Numa falta. Mas e eu sei que os árbitros vão ouvir o segundo posto, portanto, o primeiro golo era falta, meus caros amigos. Isto para dizer o quê? O meu erro ali, eu saio e não paro o movimento. Eu ali tenho que parar, mas o que é que eu achava? Eu achava que ele ia rematar tipo 2 segundos depois. Ele aproveita que eu não parei e mete-me a bola por baixo. Porque o que eu devia ter feito ali é sair, fechar espaço, mas parar para não ter precisamente as pernas a correr e ele meter a bola por baixo. O que é que o Mr. Gui disse ao intervalo? Opá, primeiro deu boas indicações, porque nós na segunda parte melhorámos. Melhorámos muito. Pegámos no jogo. É verdade. Falhamos muitos golos. Disse que o Afonso não tinha que pegar na bola e jogar sozinho. O Afonso Couto tinha que ficar como fixo, tinha que ficar à minha frente, tinha que ficar claramente ele. Ou seja, em vez de ser o homem, quem aparecesse ali era dele. Portanto, ele passámos a defender a zona em vez de defender o homem, porque nós começamos o jogo a defender o homem e percebemos que isso não estava lá, porque eles tinham gajos muito rápidos e que apareciam bem nas costas, como tu viste. E, portanto, mudámos acima de tudo isso. Passámos a defender na zona, pegámos na bola e tivemos mais bola. Pronto, depois mérito desta. Não podemos levar aquele segundo gol. Aquele segundo gol matou-nos, matou o jogo completamente. Mas também, olha, agora tu não tiveste a oportunidade de ver, mas eu tive, e não sei se os nossos ouvintes e visualizadores tiveram a oportunidade, mas muitos elogios do narrador, uma voz mítica deste país, muitos elogios aos guarda-redes, e o jogo acaba e Pedro Azevedo vai disparado aos árbitros. Gostava de dizer isto. Filmei com o meu telemóvel, posso mostrar. Vai disparado aos árbitros. Vai disparado aos árbitros, mas daquelas que não há mesmo razão nenhuma. Aquilo é mesmo que absurdo. Estavam duas bolas, guarda. Nós fomos o 3-1 com 2 bolas dentro do campo e eu saio da baliza para tirar uma das bolas. Que eu saiba, não há futebol com 2 bolas dentro do campo, só com uma. E depois mamaste, e no seguimento isso foi golo. Foste anjinhas, agora vais para cima dos homens, ainda por cima ouviu o segundo posto e tu vais para cima deles. São menos 2 ouvintes. Mas eu mal acabou o jogo, atenção, depois eles poderão comentar, de certeza, porque ouvem. Quando acabou o jogo eu encontrei-os cá fora, já fresquinho, já tinham passado 5 minutos do jogo a acabar, fui cumprimentá-los e disse-lhes, malta, aqueles 5 segundos de loucura, mas olha, aquilo foi nervo do jogo, não foi mais nada, portanto desculpem lá, não foi desrespeito, e eles, pá, tranquilo, não sei o quê, e depois até disseram, olha, podemos tirar uma foto, um deles é o Ruben, eu decorei o nome do Ruben, que foi o árbitro que levou mais comigo. Um deles é o Ruben, com todo o fair play, depois quis tirar uma foto e também um abraço para o Ruben neste caso. Grande abraço ao Ruben, domingo à tarde teve que ir a ter ao Azevedo porque a equipa... Mas olha, só uma nota sobre temos que falar com a Liga, porque eu acho... Não, pelo menos não vou com o André. Pois, é verdade. Certo. Mas só uma nota interessante, que eu acho que a Liga devia pensar nisso. A segunda parte devia ter 2 minutos de descontos. Pois devia, pá. Não faz sentido. É a única nota, de resto bem organizado. Devia haver jogo 3º e 4º lugar para a malta que perde na meia-final, porque, por exemplo, no Porto tens fase de grupos, fazes 3 jogos, pelo menos. Mas ires a Leiria fazer só um jogo de 20 minutos e está feito, enquanto as equipas que estavam para a final faziam o 3º e 4º lugar, mesmo sem transmissão televisiva, mesmo não houvesse transmissão. Percebo. Fazia o 3º e 4º lugar para a malta. Mas olha, uma iniciativa muito gira, um abraço à Liga, quem nos convidou. Sim. Em princípio também vamos à Taça da Liga, vamos lá assistir. À partida não vamos gravar nada, vamos só assistir aos jogos. E, portanto, sim, não conseguimos, houve esse convite por parte da Liga também. É isso, portanto também um obrigado aqui à Liga. Também criticamos quando temos de criticar, mas elogiamos também quando temos de elogiar. Esta iniciativa, por exemplo, acho que é super... Eu primeiro estranhei, mas é muito engraçado. E eu estive a assistir, muita qualidade na transmissão, dentro do campo. Tem jogadores, mas pá, muito fixe. E acho que ter alguém como o Nuno Matos e ter... Quem era o André Martins. Pá, acho que é super, super interessante e valoriza muito as pessoas que estão dentro do campo. Acho que isso é fixe. Acho que as pessoas como tu, às vezes, que tiveram passado no futebol, mas que neste momento são só... Passo só. Não percebes? Comentadores, acho que é fixe. Dá-nos uma pica, aquilo dá-nos um bocadinho aquela pica da competição. Boa iniciativa entre a Liga e a Sport TV. Acho que neste caso não foi no Porto, costuma ser uma questão também de solidariedade. Já houve recolha de alimentos, já houve bilhetes pagos e depois o dinheiro que reverteu para uma associação no Porto que constrói casas para famílias mais desfavorecidas. Portanto, já houve essas 2 vertentes. Neste caso foi mesmo incluído na semana da Final Four. Portanto, está a haver uma série, pelo que me foi explicado. Também me disseram que esta semana vai haver uma série de atividades para além destes jogos em Leiria, que é a cidade da Final Four Taça da Liga. Portanto, neste caso não foi incluído numa questão de solidariedade, foi sim um torneio, esta Final Four incluída na Final Four Taça da Liga. Pronto, foi isto. E para não ser injusto, o Afonso, que eu saiba, o Afonso mas já não tem podcast. Ainda tem. Ainda tem? Revitalizou agora há pouco tempo, sim.
Ok, não sabia. Vitalizou Peço a outra desculpa. linha Então, o podcast agora. não reparei, peço imensa desculpa. Houve também uma iniciativa esta semana. Uma coisa interessante que aconteceu esta semana. Antes. Pois foi. O mais interessante é que a choradeira vai acabar. Vai acabar, mas ainda tenho aqui que reforçar que não foi em 2025. Né? Teve de ser em 2026. Oh, guarda, bem, é que nós temos argumento para isto, guarda, não é? Quer dizer, argumento e prints. Fica a nota que foi um excelente jantar. E portanto, Foi muito bom. está saldada a dívida. Foi um excelente jantar. Estamos a falar dos que eu conheço. O melhor bife de Lisboa. Fiquei sério? Muito bom. Sim. Eu sou um homem de É dos bifes. melhores, sim. Não te consigo dizer agora que eu sou o melhor, mas é dos Se melhores. calhar sem foi dúvida. contexto, se calhar foi companhia, se calhar foi. Pá, Também o desejo, não é? Porque foi tudo muito bom. Tempo. Foi tudo muito bom. Portanto, está saldado. O Maia já jantou, já pusemos isso no Twitter. Pomos aqui também no podcast, que é onde a malta tem sido mais interventiva. Portanto, um abraço à malta que todas as semanas veio aqui ajudar-me. Já comi, já jantei, está saldado. E estou agora a recolher fundos todas as semanas, porque já percebi que não vai ser fácil para mim este ano. Não vai ser Portanto, fácil. Eu acho que este ano ou cai para mim ou cai para a Rita. Eu acho que para está encaminhado dos para a dois. Rita, pá. Encaminhar para a Rita? Parece-me que. Ainda tens esperança que possa ser eu. Não, sim, também está. Acho que sim, está na Vão luta. ser os Acho que dois, o não é? Vão ser os dois taco a taco. Acho que o Benfica está a marcar muitos gols da mesma forma. Está a depender do Pavlidis. É isso. O Sporting tem mais. Há aqui dois argumentos que é: o Sporting produz muito mais ofensivamente, portanto o Soares terá mais oportunidades, mas o Sporting varia mais o seu jogo de ataque. Sim, Analiza para quando o Pavlidis. E o Soares e o Pavlidis em casa marcam sempre mais de um gol. É impressionante. Pois Estão é. a marcar Pois ou é, bizarro pois ou fazer hat-trick. É verdade, sim senhor. Pronto, olhem, falámos de Soares de Pavlidis, vamos a Samu. Samu marca o gol da vitória do Porto nos Açores, há bocadinho, como disse o Maia, estamos a gravar cerca de uma hora depois desse Santa Clara Futebol Clube do Porto. E eu vou começar por ti, Pedro Guarda, indo ao jogo dos Açores, um jogo em que o Futebol Clube do Porto teve muitas dificuldades para conseguir entrar nessas linhas baixas do Santa Clara. Foi o jogo que tu já esperavas, Guarda? Esperavas este Porto, um Santa Clara baixo e um Porto com mais bola, mas a não conseguir criar para finalizar neste caso? É um jogo muito difícil do Porto. Nós estávamos a comentar no nosso grupo mais ou menos com as incidências que se iam passando e estávamos a ver as dificuldades que o Porto estava a ter, a tentar meter bola na profundidade do Samu. O Santa Clara com as linhas muito baixas e que não se desmontava. O Santa Clara é uma equipa que não se desmonta com muita facilidade e aliás isso é uma das maiores virtudes do Santa Clara. Depois também é um dos maiores defeitos, depois critica-se a falta de criatividade da equipa, mas defensivamente é muito bom. O ano passado a boa época que o Santa Clara faz é alicerçada nisso e hoje, tal como já tinha sido contra o Sporting, teve muito bem. Se contra o Sporting perdeu por um erro de arbitragem, se podemos assim dizer, que já não vale a pena estar a bater mais nisso, hoje perde por um erro do guarda-redes e só por isso a equipa mesmo depois de sofrer o gol não se desmonta, continua a tentar com as suas armas, depois na frente falta alguma criatividade e até posso dizer alguma qualidade porque não chega, mas defensivamente continua sem se desmontar. O Porto manteve as mesmas dificuldades, depois também não tinha muitas opções, o Fariobi tirou o PP para meter o Denis Gol que não tem características para jogar na vinha, por exemplo, e a coisa foi muito difícil para o Porto, mas acabou por se dar. É uma vitória, estas vitórias fazem os campeões, não é? Também temos que esclarecer isso. Não é uma vitória brilhante do Porto, mas é uma vitória muito importante, até pela forma como foi festejada pelos próprios jogadores. Perceberam perfeitamente que abrir agora 7 pontos ao fechar da primeira volta sobre o segundo classificado, tendo vantagem no confronto direto, pelo menos para já, é muito importante. E o jogo de hoje não foi nada fácil. Eu acho que aquilo até depois acabou... O Fariobi acabou por nem cumprir bem o plano que tinha delineado para o jogo, dadas as dificuldades, porque não mete um Rodrigo Mora, por exemplo, como mete sempre. Não sei se tinha alguma dificuldade física ou não, mas, por exemplo, essa substituição que é a clássica não a faz. Acho que ele acabou por adaptar bem a equipa ao jogo difícil que teve e o Porto acaba por ganhar. É um resultado... É justo, não considero que seja um resultado injusto. O empate também não sentava mal, mas o Porto, lá está, o Porto também não teve felicidade de não falhar nestes momentos e tem a folha limpa na primeira volta. Só tem um empate contra o Benfica, podia ter ganho, porque o Benfica foi defender o jogo todo e, na nossa opinião, quando analisámos esse jogo, o Benfica teve bem, fez o que pôde com as armas que tinha e também não deixou o Porto criar muito. Mas a primeira volta do Porto é incrível em termos de resultados, não há nada a apontar. Um empate com o Benfica que pode acontecer e depois limpou tudo
e está muito encaminhado para ser campeão. Maia, esta vitória do Porto nos Açores justifica-se só com a estrelinha de campeão? Não, acho que não. Não acho que isso seja, não acho que seja justa essa análise. E sou um defensor do Santa Clara e do Vasco Matos. Acho que nunca conseguiremos. Por acaso estava a ouvir o Tonel no final do jogo a dizer isso. Quer dizer, nós nunca conseguiremos viver dos ses, não é? Podemos falar sobre isso, mas a verdade é que eu acho que o Porto fez uma primeira parte razoável. Acho que estamos a falar da equipa mais forte a defender em bloco baixo em Portugal, o Santa Clara. Até porque os grandes não costumam defender em bloco muito baixo. Sim. O Santa Clara é uma equipa que está muito à vontade nesse jogo. Acho que é... Em organização defensiva também acho que é das mais competentes, ou a mais, talvez. As equipas, porque levam o jogo muito para a disputa física e para os duelos e para as segundas bolas. Obriga muito a que as equipas, principalmente as grandes, tenham muito de jogar, de bater muita bola, de fazer muitos cruzamentos. E depois são uma equipa forte a defender esses momentos. É uma equipa rápida, musculada, que tem capacidade para correr muito para trás e também não tem problemas em defender muito em cima, mas depois recupera também rápido. É uma equipa que para mim defende muito bem. Depois, principalmente este ano, tem esta questão. Tem uma questão de... é uma equipa, curto, não é? Depois. É curto a atacar. E acho que as equipas também descobriram a fórmula do ano passado do Santa Clara. O Santa Clara não evoluiu muito e, acima de tudo, eu acho que não acrescentou muita qualidade ofensivamente. Porque o Santa Clara não... É importante não esquecer, até contratou alguns jogadores, mas não têm tido muito rendimento e nem têm jogado muito. E o Gabriel Silva e o Vinícius estão sempre na iminência de sair. Portanto, eu acho que são os dois melhores jogadores, mas apesar de tudo parecem muito desalinhados ofensivamente. Acho que não concordo totalmente com o que o Guarda disse, porque acho que o Santa Clara, quando sofre o golo, melhora, sim, mas foi foram os primeiros momentos ofensivos de Santa Clara. O Santa Clara, esperam estar enganado. O Santa Clara, na primeira parte, eu nem me lembro de uma grande oportunidade de Santa Clara durante o jogo todo, mas na segunda parte, quando sofre o golo, melhora um bocadinho, mas depois também descura um bocadinho atrás, que é o problema destas equipas, não é? E a verdade é que depois o Porto, com um bocadinho mais acerto, também podia ter feito o segundo ou o terceiro, e até o terceiro golo, não fez, a equipa não finalizou bem. Mas acima de tudo acho que é a vitória possível, é o culminar de uma primeira volta absolutamente histórica do Porto, principalmente no plano defensivo. Acho que é uma das equipas que eu me lembro mais seguras a defender nos últimos anos em Portugal, nos últimos largos anos em Portugal. Acaba uma primeira volta com 4 golos sofridos, é histórico. Não sei se já aconteceu, confesso não fui ver esses números, mas os nossos ouvintes vão certamente dizer. A verdade é que é absolutamente histórica esta primeira volta do Porto. Eu espero que espero, eu não sou portista, mas pronto, como anadista, entre muitas aspas, espero que o Farioli não tenha a tentação de desmontar esta defesa, ainda por cima agora com a lesão do Moura. Não tenha a tentação de inventar um Kivior na lateral e o Tiago Silva. Digo já. Eu não vejo. Acho que o Farioli aprendeu muito com os erros do passado. Mas achas que era um erro o Kivior jogar como lateral esquerdo? Acho que não se deve mexer numa dupla de centrais que sofre 4 golos numa primeira volta. Não faz sentido. O Tiago Silva percebe. Mas o Kivior e o Benarek jogam de olhos fechados. Pois é. O Kivior para mim é o melhor central do campeonato. Ao dia de hoje é o melhor central do campeonato. Efeito de exibições. Olhos fechados e boca aberta, em polaco. Ninguém percebe nos adversários. Não, portanto, mas é isso. Estou a brincar com isso, mas é verdade. E nota-se bem, e a verdade é que não se pede muito com bola ao Bednarek, mas ele fisicamente está muito bem. O Kivior está bem fisicamente e está bem com bola. Exatamente. Portanto, uma excelente contratação, é uma daquelas. Foi cirúrgica esta contratação. Muito é até agora o melhor central da Liga, esta época. Parece-me factual. Sim. E discreto. Discreto. Eu gosto muito deste tipo de centrais, que eu não achava no Arsenal. Curiosamente achava que era assim mais trambolho, e é tudo menos isso, não é? Acho que é uma comparação excelente. Claro que o nível é outro, é verdade, tens razão. Olha, mal comparado é o Gyökeres a defender, não é? Quer dizer, a verdade é que o Kivior em Portugal é o melhor, como nós dissemos, portanto, neste momento. Não sei se do ponto de vista individual não catar a ter essa discussão, até porque não sou o melhor analista de centrais. Mas está a ser, ou seja, esta época na Liga Portuguesa está a ser o melhor defesa central. E também gostava de salientar a primeira volta do Bednarek, que houve muitas dúvidas sobre a capacidade física do Bednarek. Eu próprio falei aqui quando ele chegou, exatamente. Até aqui falámos disso.
super primeira volta do Bednarek, um líder vocal, mas também a liderar pelo exemplo. Hoje teve um mindinho de mandar uma caseirada doida, mas não mandou. Apesar de tudo. Depois, é a vida. Teve Mas um mindinho de mandar uma casa. Sim, mas eu acho que o Porto é importante. Eu acho que o Porto, nós não estamos habituados, ou aqui em Portugal falamos sempre, ou tentamos sempre desvalorizar um bocadinho quando o futebol não é espetáculo, quando o futebol não é Jorge Jesus, Ruben Amorim, quando... Felizmente nós aqui no Segundo Posto, eu acho que até conseguimos ter essa visão. Sim, mas o que sem eu ser sinto tropada, não é? O que eu sinto é quando se olha-se para os jogos do Porto. O Porto não vai perder. Quando eu olho para um jogo do Porto, o Porto não vai perder. Achas que é verdade. E portanto, esse há muita certeza é meio caminho andado para as coisas correrem bem. O Porto hoje joga. Há lesões, depois o Porto mantém lesões. Fala-se pouco das lesões do Porto, mas o Porto vai tendo lesões durante a época. Os jogadores que não conseguem manter consistência durante 1 mês e meio, 2 meses. Os laterais, por exemplo. Há vezes lesionam-se. Não, e há rotatividade. O Borja Sainz é titular, mas não é sempre titular indiscutível. O William Gomes entram e saem com muita facilidade. Portanto, só tenho que tirar o chapéu a Farioli. Não tinha grandes dúvidas, também não era um grande conhecedor, mas não estava muito receoso. Estava mais receoso, por exemplo, do Anselmi. Do Farioli tinha alguma confiança, até pela forma como tu falaste dele, pelo que conhecias, e normalmente eu confio naquilo que tens a dizer, principalmente sobre treinadores. Portanto, é tirar o chapéu. Excelente escolha, André Vilas Boas, plantel bem construído, equipa relativamente tranquila, não é uma equipa espetacular, mas são espetaculares os resultados no final de uma primeira volta. Portanto, repara, não sei se não está feito já. São 16, eu vou perguntar-vos assim, deixa-me só dar aqui uns 500 sobre o jogo. O Porto fecha a primeira volta com 16 vitórias e 1 empate. Isto é um registro impressionante. E parece-me que o bom desta equipa do Porto, chama-lhe estrelinha, chama-lhe solidez, chama-lhe o que quiserem, é precisamente o que o Maia dizia agora. Acho que isso é muito importante para uma equipa ser campeã, e as equipas campeãs são estas equipas que, quando as pessoas estão a ver os jogos, dizem, dificilmente essa equipa vai perder um jogo. E portanto, no limite empata, pronto, perde um ponto aqui ou acolá por empatar um jogo ou outro, mas é uma equipa tão sólida e com tanta, mais do que solidez, porque é, sem dúvida, muito sólida, há muita certeza naquilo que a equipa faz. E nós dizemos isto desde o início, desde muito cedo, que Farioli rapidamente conseguiu instituir dinâmicas na equipa com bola e sem bola de forma muito rápida, e não é fácil pedir a alguns destes jogadores do Porto que sejam tão abnegados sem bola, e o Porto porque é uma equipa ultra pressionante, muito agressiva nessa pressão, nos duelos, e às vezes, e alguns daqueles jogadores, eu no Celta não via o Gabriel Veiga fazer o trabalho defensivo que faz no Porto. Na Arábia Saudita não o via, ponto, mas no Celta não via. E portanto isto também não é... O Rodrigo Moura, que também se moldou, também cresceu nesse momento quando tem jogado, e ele tem repartido a titularidade com o Gabriel Veiga, ultimamente até mais titular, mais importante para a equipa. E portanto, o PP, o William Gomes, e portanto há aqui um trabalho de dinâmicas muito bem instituídas desde cedo e de forma muito rápida, e uma ideia, para além das ideias de jogo, uma ideia de equipa que está muito bem assimilada, muito bem culturalizada, aculturada neste caso, é a palavra certa, e portanto o discurso de Farioli bate certo com a forma como esta equipa é de facto um grupo, e isso vê-se nos jogos. O Porto é um grupo forte, muito mérito de Farioli nisso, portanto tem tudo, quer nas dinâmicas, quer nas contratações que foram concisas e muito acertadas para aquilo que Farioli queria e para as lacunas que o plantel tinha. E portanto, só dando também ainda nota, eu dos três, vocês sabem, fui o que vi pior o jogo, portanto não estou a ir muito ao jogo também por causa disso, mas quero dizer que eu, quando disse aqui, não tenho problema nenhum com isso, que considerava sempre que o Sporting lado a lado com o Porto na luta pelo título, ao dia de hoje já não considero. O Porto está claramente acima nessa luta, o Sporting está na luta, o Benfica não está na luta, o Sporting ainda está, mas eu acho que esta equipa do Porto, de facto, não tendo aquela qualidade na organização ofensiva, tem aquilo, e vou ter que ir a vocês dois e a ti, Maia, que foste agora o último a falar, tem algo que é muito importante nas equipas campeãs, é que tem essa segurança, essa solidez, tem grupo, como eu dizia agora, e isso, meus amigos, para seres campeão é muito mais importante do que seres fantástico num capítulo do jogo, que é a organização ofensiva, porque o Porto é melhor nos outros 3, é melhor nos outros 4 que o Sporting, é melhor em esquemas táticos, que é a bola parada, é melhor em transições, quer defensiva, quer ofensiva, do que o Sporting, e é melhor em organização defensiva. E portanto, eu sempre disse que o Sporting era uma equipa mais espetacular, mais bonita à vista de ver jogar,
Mas efetivamente esta equipa é muito forte em muitos momentos do jogo. O Sporting em 17 jogos tem mais 11 golos que o Porto. Exatamente. É óbvio que tem essa espetacularidade associada, mas também há jogos do Sporting este ano que não foram particularmente bons e que passam um bocadinho pelos pingos da chuva, porque a equipa acaba por ganhar 1-0, 2-0, 3-1, ganha por mais do que 1 e portanto passa um Olha, bocadinho... como teria sido se ganha sem Barcelos, por exemplo. Já lá vamos a seguir. Apesar de tudo, Se tem ganho em Barcelos pela margem mínima, também estaríamos aqui a dizer, ok, não foi isso uma exibição tão... Sim, mas e ganhar a Barcelos, apesar de tudo, é um bom resultado É este isso. ano. Mas eu acho mesmo, e se calhar enviesado pela minha costela do Santa Clara, eu acho mesmo neste momento é o campo mais difícil de jogar fora dos três grandes. Não do ponto de vista de ambiente, mas do ponto de vista de futebol. É difícil. Para além disso, hoje era de facto horrível, porque o campo parecia Mas parece sempre. batatal. Quase sempre. Mas a equipa parece que joga bem naquele campo. A equipa parece... É uma equipa... E o Porto hoje não se escondeu desses duelos físicos e dessa dificuldade. Coisa que, por exemplo, que falámos aqui do jogo da Taça do Sporting, que eu senti que o Sporting... Foi difícil para o Sporting entrar nessa parte física do jogo. Sim, sim. E muitas vezes, quando as equipas lá vão jogar, mesmo o jogo não sendo espetacular, é verdade, as equipas do Vasco Matos não são espetaculares. Há muita gente que acha que até são anti-futebol, anti-jogo, vá. O Bordalás de Portugal. Olha, pá, que seja. Mas é competente e consegue sempre os objetivos. E o outro também. E é preciso, é preciso haver equipas que, apesar de tudo, eu acho que a equipa tem os jogadores para jogar um bocadinho melhor, ou melhor, para ser um bocadinho mais, para ter mais bola, vá, para ser uma equipa com mais bola. E a verdade é que muitas vezes a equipa parece que não tem muita vontade de ter bola como opção. E isso é o que é. Eu acho que tem jogadores para mais do que Também isto. acho. No meio campo, por exemplo, há qualidade para ter a bola. Sim, vai buscar jogadores e a equipa tem uma boa base de recrutamento. Vai buscar bons jogadores ao Brasil, de formações de clubes grandes, jogadores que claramente são bons de bola. Vai buscar, tem de buscar jogadores de equipas que descem para a segunda divisão. Aconteceu com o Alverca, aconteceu este ano com o Portimonense, com o Farense, não estou enganado. Com o Farense. O Paulo Vitor era do Farense. O Paulo Vitor, o Era do lateral Farense, esquerdo. sim, vou-te já confirmar isso. Ou já mas foi do creio- Farense. Pronto. Eles têm esta base de recrutamento, faz sentido. Eu acho que apesar de tudo tem qualidade, tem jogadores para mais. É isso, não é? É mesmo do Farense, sim. Pronto, eu tinha essa ideia. Formação de Botafogo, jogou no Vasco. Não, e São basta estes pensar, jogadores o MT também, formação de Palmeiras, se não estou enganado. Este jogador agora, o miúdo que jogou hoje, Henrique, jogou no lugar do MT normalmente. Sim. Também é formação do Grêmio. O Gabriel Silva e o Vinícius são jogadores que são curiosos. Estão a ir jogar para o Santa Clara. É ali uma base de recrutamento interessante do futebol brasileiro. Formação de Cruzeiro, o Henrique Silva. Cruzeiro. Se calhar era Cruzeiro que eu ia dizer. Pronto, o Gabriel, o guarda-redes também é formação de uma equipa grande. Pá, a equipa é boa, tem qualidade. Hoje achei que procuraram demasiado tarde ter bola. Pronto. E o Porto também soube jogar com isso. E o Porto também decidiu, nos últimos 15 minutos, decidiu que ia dar a bola ao Santa Clara e tentar ganhar o jogo de contra-ataque. Isso é uma característica que a equipa do Futebol Clube do Porto tem e que nós já falámos aqui. Em jogos até no Dragão, lembro-me aqui à cabeça do jogo contra o Sporting Clube Braga e contra o Estoril, em que eu acho que essas duas equipas com bola foram superiores ao Porto no Dragão, mas e ambas as equipas, mais do que por estratégia, obrigaram o Porto a recuar e a ter que estar sem ela e a ter que defender de frente para o jogo, mas o Porto também soube ser maduro nesses momentos do jogo e portanto soube, daí eu dizer que não sendo a equipa mais forte em organização ofensiva, nem de perto nem de longe, é disparado o Sporting. O Futebol Clube do Porto de Farioli, para além de ter este grupo forte que eu dizia, que salta à vista, é de facto muito forte nos outros momentos do jogo. E se o jogo pede duelo, e se o jogo pede que a equipa não tenha bola, a equipa está preparada mentalmente para fazer isso, e taticamente naturalmente, mas mentalmente os jogadores estão preparados para isso. Isso é muito importante. O Porto não empatava o jogo em Barcelos. O Porto a ganhar os 80 minutos não empatava o jogo em Barcelos, mesmo com um expulso. Fechava o jogo. Sim, fechava o jogo. Hipótese. É isso, fechava o jogo, precisamente. E portanto, deixa-me só dar aqui uma pergunta final sobre o jogo, neste caso, para ambos, e depois a seguir viajamos para Barcelos, que é em relação ao Rodrigo Mora. Porque nós até comentávamos no grupo que o jogo está tão amarrado que isto está a precisar de Rodrigo Mora. Acho que acabaria por entrar se o guarda-redes não tivesse dado a bola. Se o Gabriel disse não tem tido aquela Sim, oferta. acho que acabaria por entrar. Então achas que provavelmente aos 50 e tal a substituição do costume, ou se não fosse do costume, o Mora poderia entrar, por exemplo, jogar com o Gabriel Veiga ao mesmo tempo, em vez de entrar o Borja Sainz como entrou, entrar o Rodrigo Mora, por exemplo. Acho que estava jogo para extremo, por acaso. Acho que estava jogo para entrar um extremo. Portanto, e o Rodrigo Mora para dentro. Sim, acho que sim. Para dentro acho e por dentro.
Um extremo com as características do Borja Sainz. Sim. Até porque é um homem que se junta mais uma área para finalizar. E depois o campo também não estava propriamente para o futebol do Rodrigo Mora, que é muito aquele futebol no pé, pelo chão. Mas sentias que não, então guarda, que não, ou seja, porque eu acho que me diziam que eu vinha a ouvir no relato e depois que o que vi no resumo, do que vi, parecia-me que claramente tinha que haver um abre-datas ali. Acho que aquele bloco baixíssimo. Acho que se o jogo não tem ido naquele sentido, se o guarda-redes do Santa Clara não tem tido aquele erro, acho que o Rodrigo Mora teria que entrar obrigatoriamente, porque era preciso um jogador daquelas características. Aliás, como nós já falámos no início do ano, o Rodrigo Mora sente-se supedente, que agora nem está bem a ser. Mas não, aliás, já vimos que tem mais minutos, inclusive com o Gabriel Veiga. Ia ser muito importante ter alguns jogos, algum tipo de jogo para desbloquear, e um desses jogos seria este. Não foi preciso, e foi por isso que eu há bocadinho disse que acho que também o Fariovi adaptou o plano de jogo que tinha para hoje em função do que aconteceu. De certeza que o Rodrigo Mora ia entrar, fosse aos 60, fosse aos 55, fosse aos 65. Ele e o Borja, não é? Os dois. O Rodrigo Mora para tricotar o jogo e para ganhar ali aqueles espaços por dentro, e o Borja Sainz porque é aquele extremo muito, muito eficaz, ataca muito bem a área. Acho que seria por aí. Acho que hoje ninguém condena o Fariovi por não ter posto o Rodrigo Mora. Eu concordo contigo, sim. Também acho que não. Até porque ganhou. Certo. Até porque a estratégia resultou. E havia uma percepção. Guarda, diz. Nós criticamos muitas vezes os treinadores que levam as substituições feitas de casa. No bloco de notas no dia anterior pensam nas substituições, já se sente entra aquele e entra o outro. No Porto acontece muito isso, por acaso, mas compreendemos porque é que isso acontece. Mas há em muitas equipas que já sabes, aos 60 entra aquele, ou aos 80, no caso do Benfica é aos 80, no caso do Sporting também há muitas substituições que se repetem, isto para falar dos três que são candidatos ou que andam lá em cima. Portanto, muitas vezes criticamos isso. Hoje, no caso do Fariovi, eu sinto mesmo que houve uma adaptação ao que o jogo pedia. Isso também é mérito dele. Sem dúvida. Olhem, para terminarmos o Porto, eu disse que era a última, não é? Agora é que é a última, uma resposta direta dos dois, e para uma resposta que acho que vai ser gira para a malta na caixa de comentários do YouTube e do Spotify responder, dando aqui um abraço inicial ao João Silva, que foi o único ouvinte do segundo posto na caixa de comentários do YouTube a semana passada, que comentou algo sobre o Porto. Nós não falámos sobre o Porto porque o Porto jogou segunda. O João Silva disse que sei que não falaram do Porto, o jogo decide na segunda. Obrigado pela compreensão, João, mas este Samu está a melhorar de jogo para jogo. E depois riu-se a pôr o trapalhão entre aspas, mas um abraço para ti, João. Sobre o Samu já temos aqui falado. A minha pergunta para o Maia, para o Guarda e para todos lá em casa é esta: se o Pablo Rosário já rouba o mesmo lugar ao Alan Varela? É que eu acho que sim, porque eu já dizia isso há um mês e achava que isso ia acontecer. Isto está a acontecer, na minha opinião. Então, se é melhor jogador que o Alan Varela, tem que ser titular. Pumba, Guarda. Não sei se roubou. Acho que é o Fariovi a rotar ainda. Ok. Não me parece que tenha... Acho que tem mais rotação, pá. É jogador do treinador, Pablo Rosário. Nós já falámos disso muitas vezes e elogiámos a contratação do Pablo Rosário, se que apareceu. Eu não sei se roubou o lugar ao Alan Varela. Acho que o Fariovi tem feito uma coisa que nós que vai no sentido contrário do que nós dissemos e que nós criticámos, que era que ele não rodava e que... Realmente. Mas tem rodado, efetivamente. É verdade. Tem rodado bem. É verdade. Tem rodado bem, sem comprometer nada. É e verdade. Acho que isto faz parte dessa estratégia do Fariovi. E não me parece que o Alan Varela neste momento não seja um titular ou que o Pablo Rosário seja um titular. Quer dizer, o Pablo Rosário acaba por jogar quase sempre, não necessariamente onde naquela posição. Seja, não é? Mas não me parece que o Alan Varela neste momento não se sinta titular do Porto. Ainda, vamos ver. Mas eu acho que está a olhar pelo retrovisor. Acho que está muito atento. Porque a equipa parece outra, pá. E não estou a dizer que o Varela tem feito uma época, até acho que tem sido talvez a melhor época desde que chegou ao Porto, mas o Pablo Rosário está em mais sítios ao mesmo tempo. É um jogador que também não se esconde ter a bola, que era uma coisa que eu estava à espera que o Varela, por aquilo que se sabia dele, viesse a assumir um bocadinho mais do que aquilo que faz no Porto. Portanto, eu acho que neste momento está à frente o Rosário, até porque ou seja, há 10 lugares disponíveis para o Varela e ele acabará sempre por jogar num deles, e o Varela só vai jogar num, portanto vamos ver. Eu acho que o Rosário tem um entendimento melhor do jogo, em geral, em relação ao Varela. Acho que é um jogador mais inteligente, mais perspicaz, para além de ter essa dimensão física. Deixem-me só, pronto, vamos passar para Barcelos e aqui fazer a ponto, porque este jogo que o Porto ganhou nos Açores era de facto muito importante após
essa perda de pontos, esse empate do Sporting em Barcelos, e nós vimos a recepção ao autocarro da equipa do Porto quando chegou ao aeroporto, à partida do Porto para os Açores, e portanto também aqui o Farioli parece-me que na forma como se adaptou depois ao jogo e quis amarrar essa vitória, percebeu-se claramente em todo este contexto a importância do jogo para o Porto cavar essa vantagem de 7 pontos para o Sporting e para manter esses 10 pontos para o Benfica. Portanto, arrumando com as aspirações do Benfica de vez, não escorregando nesta jornada, na tal deslocação muito complicada que nós aqui antevíamos e que vocês já disseram agora também. O Sporting também numa deslocação muito complicada. Diogo Maia empatou em Barcelos, nós inclusive vimos o jogo juntos. E o que eu te quero Antes do jantar. Antes de irmos jantar, exatamente, do jantar do segundo poste. E o que eu te quero perguntar é se, apesar de ser um jogo difícil e tu reconheceres muito mérito ao Gil, se estavas à espera de um jogo tão nivelado, tão igualado em Barcelos. Que eu acho que foi, já agora. Eu não tenho a certeza se foi. É uma boa discussão essa. Por acaso é interessante. O que é nivelado, o que é que não é nivelado. Eu acho que o Sporting empata o jogo por demérito. O Gil tem o mérito e acho bem que o César Peixoto defenda a sua dama, não é? Acho muito bem que o faça. A verdade é que se o Soares não tem falhado aquele golo de forma escandalosa perante o André, o jogo estava absolutamente resolvido. O Sporting até esse momento foi muito, não sei se foi muito melhor, mas foi dominante, foi controlador. Acho que o Sporting esteve por cima na primeira parte até esse lance. O Sporting estava com o jogo na mão. E esse lance Isso para mim tinha é marcado aí, sim. Aí. Sim, e é curioso, porque logo no lance a seguir, acho que a bola nem sai, se não estou enganado, nem sai do relevado a bola. Não, o André defende com o pé para a frente. Sim, depois há um lance logo imediatamente a seguir em que parece que o Gil ganhou o vídeo e o Sporting amoleceu com esse lance. A partir daí, é verdade. Bomba. Claro que é simbólico, não é? Mas na verdade é logo a primeira grande oportunidade do Gil é logo a seguir esse lance. E depois o Gil vai para cima. Claro que beneficia da expulsão do Gonçalo Inácio. Já agora, aqui faço já a minha análise desse lance. Para mim é mal expulso. Acho que o Gonçalo Inácio é mal expulso. Mas lá está, mas aí é a fibra de campeão aí. O Sporting consegue ou não consegue aguentar esses 10 minutos com menos um. E a verdade é que o Sporting, na minha opinião, cede demasiadas oportunidades, cede demasiado espaço. Acho que a equipa não fechou bem o meio campo, permitiu que uma boa equipa do Gil Vicente, tem sido uma ótima equipa este ano, se galvanizasse e sofre um gol que, já agora também fica a minha nota, para mim é legal. É legal para ti? Sim. Sim, eu inicialmente, e até comentei isso contigo, achava que era clarinho como água o lance. Depois vejo a imagem de trás e já não parece tão claro. Fico na dúvida. Bom, mas acho analiso principalmente a reação dos jogadores. Dos jogadores, do Alisson, neste caso, não é? E dos colegas de equipa. Só o Yulman é que... Mas o Yulman está sempre pronto. O Yulman está sempre pronto. E bem, não é? Faz parte do papel dele. Acho que o Sporting, apesar de tudo, não empata por causa da arbitragem. Gostava de deixar isso aqui esclarecido. Acho que o Sporting, sem analisar caso a caso, porque também não o fiz, mas nos dois lances, acho que o Sporting, a decisão do gol para mim é correta, a decisão da expulsão é que para mim não é correta. Acho que o Gonçalo Inácio é mal expulso. Volto a dizer, Gonçalo Inácio muito mal nesse lance. Gonçalo Inácio no controle e em muitos lances. Gonçalo Inácio no controle da profundidade volta a estar muito mal. Sempre que tem um jogador como um avançado do tipo do Gustavo Varela, que é forte fisicamente e também rápido. O Gustavo é um jogador que tem essa capacidade física também, não só do ponto de vista físico de dominar os lances, mas também é um jogador veloz. Não é o Rafa, não é o Gabriel Silva, não são os jogadores mais rápidos, mas é um jogador rápido. Ali há alguma força, aquela potência física, depois há alguma velocidade. Não é? O Gonçalo Inácio tem muita dificuldade com estes jogadores e tem tido. E às vezes parece um bocadinho displicente. Este lance, a abordagem deste lance é estranha. Porque, olha, curiosamente, interessante, é uma análise interessante entre os dois jogos. Eu estranhei muito, estava a falar do Santa Clara, as estranhas que tive do Santa Clara do ponto de vista ofensivo. Uma das grandes armas de Santa Clara, por alguma razão, era o Gabriel bater a bola para as costas do Porto e o Gabriel Silva de alguma forma ganhar as bolas. Não faz sentido. Este lance da expulsão do Gonçalo Inácio é um lance em que é o André que remata a bola, se não estou enganado, dispara a bola nas costas da defesa do Sporting e o Gonçalo Inácio deixa-se comer. E teve mais do que tempo para ler o lance. Claro, o Bednar é que e o Kivior não se deixaram comer
pelo Santa Clara. E nos Açores, Maia, quer para a taça, quer para o campeonato, o Gonçalo Inácio deixou-se comer em muitos lances destes também, já agora, contra o Santa Clara. Muitos lances mesmo. Eu acho que, acho que o Inácio sofre muito com o facto do colega não ser o Diamante. Sim, Sofre e não só. muito. E de facto ficam a nu as tais dificuldades que muita gente falava sobre o Gonçalo Inácio numa defesa a 4, portanto, com 2 defesas centrais. Porque ele, na linha 3 dos últimos anos do Sporting, ele tinha acima de tudo uma missão de organizar o jogo com bola. E portanto, mesmo que fosse comido nas costas, havia mais 2. E agora não. E portanto, e já nem há Diomande que está na CAN. Portanto, eu percebo isso e concordo. Em relação também ao jogo em si, porque é que eu dizia que foi nivelado? Eu concordo contigo, até ao momento em que o Soares falha o 2-0 numa das muito boas jogadas que o Trincão fez no jogo de hoje, de sexta-feira. O Trincão esteve muito bem, entre linhas esteve fantástico, e esse lance é um desses lances exemplos a Trincão, que é ganhar o espaço por dentro e depois deambular por ali e entregar com pontapés e medida um golo para o colega. O Trincão fez a papinha toda para o Soares. O Soares, eu não sei mesmo o que é que se passou, porque o André nem sequer estava, o André estava parado em pé, com 2 estacas, as 2 pernas bem presas no relevado, e o Soares rematou contra um dos pés do André. E aí fechava o jogo. Portanto, foi mais uma das boas jogadas de um Trincão que esteve, para mim, foi o melhor jogador do Sporting em Barcelos. Eu gostei mesmo muito do Trincão. Mas como disse o Maia, guarda, o Sporting não fecha o jogo aí, e depois, com lances mais polémicos e menos polémicos, mas com um baixar da equipa claro, eu acho que o Sporting se deu à morte. E para teres uma noção, e vou passar para ti, guarda, se concordas comigo, se o jogo foi nivelado, e se o Maia não concorda, se foi mesmo nivelado ali taco a taco, e se o Sporting depois se deu à morte, o Gil tem menos posse de bola, claramente, tem 36%, mas tem 19 remates contra 14, 9 à baliza contra 4, e depois 3 grandes oportunidades para cada lado. Portanto, gostava de perceber se também vais mais comigo do jogo mais nivelado, ou mais do Maia, de um domínio do Sporting até certa altura, e que depois então cai. Não, eu concordo contigo. Acho que o Gil conseguiu condicionar ali o meio campo do Sporting. Tanto que o gol do Sporting nasce do Quaresma meter a bola, e é um grande passo do Quaresma. Mete a bola nas costas da defesa e o Soares ganha as costas e marca. O Sporting, obviamente, que é superior na primeira parte, mas acho que o Gil consegue equilibrar bem o jogo. O jogo está muito bem, e o Sporting tem aqui uma questão: é que o Sporting, quando não mata os jogos e não atropela os adversários, não é muito seguro. O jogo fica em aberto, não é? Olha, ao contrário do Porto, que nós estávamos a falar há bocadinho, é que o Sporting não dá aquela segurança, e parece que vai sempre acontecer alguma coisa. Como tu disseste agora, o jogo fica em aberto, e depois há uma coisa que não dá para dissociar disto, e eu contra mim falo, que ainda a semana passada disse que o Sporting era o principal candidato ao título. Não dá para continuar a defender essa opinião, mas o Sporting contra os 5 primeiros, ou nos 5, é o Sporting mais 4, nos encontros todos que teve, não ganha um jogo. Não ganha o Porto, não ganha o Benfica, não ganha o Braga e não ganha agora o Gil Vicente. E numa altura em que os campeonatos são tão fechados e que quase pelo menos o campeão ganha sempre os jogos todos, excetuando o confronto entre os grandes, e o Porto tem atropelado toda a gente, não é atropelar, mas ganha toda a gente. Perder pontos em tantos jogos contra equipas que estão lá em cima não ajuda muito a este afirmar do Sporting em relação ao título. Agora concordo contigo que o Sporting permitiu que o Gil Vicente nivelasse o jogo e depois sofreu o empate no final. E só foi um empate no lance que aconteceu antes. Uma grande coisa do Rui Silva. Esses jogos que o Guarda falou são 9 pontos que o Sporting perde aí, ou seja, perde 6 em empates, não é? 3 empates. Sim. E perde um jogo com o Porto. O Sporting tem uma derrota só, que é contra o Porto, e pronto, e assim complica um bocadinho. Eu tinha alguma curiosidade em relação ao Gil Vicente para ver como é que se adaptava a jogar sem o Pablo, porque o Gustavo Varela, apesar eu não sei quantos anos ele tem menos que o Pablo, se é que tem, mas se for 1 ano ou 2, porque o Pablo também é novo, mas tinha menos jogo. O Pablo tem 21, não é? O Pablo tem 21 ou 22, acho que faz agora 22, se não estou enganado. O Pablo faz 22 agora, sim. O Gustavo Varela tem 20, é 2005. Sim, é 2005. Não é. Não nasceu depois do Euro, é o termo de comparação. Não há uma grande diferença de idade entre os dois, só que o Pablo tinha muito mais jogo, estava a fazer uma época muito boa, e eu nem sou nada disso, só que eu andei a responder comentários de ingleses que estavam a criticar a contratação do Pablo. Sério?
Pá, andei a responder, a dizer, pá, vocês contratam tanta porcaria por valores malucos. O West Ham ainda por cima. Vocês contratam tanta porcaria, contrataram um bom jogador. Verdade. Em tempo ao gajo, já estavam a dizer, isto é para o Championship. Olha, isto é contrataram contratação- dois bons avançados, o Castellanos, o Tati Castellanos Alásio e o Gustavo, para isso, e o Pablo. E tinha Foi alguma buscar o curiosidade. Castelhanos? Foram. Olha, boa. São os dois Castellanos, novos pontas de lança do West Ham, é o Tati Castellanos e o Pablo. Não sei se lembram que eu já falava dele quando andava na MS. É verdade. Verdade. Mas pronto, eu falho muitas, mas quando acerto também são tão poucas que eu também, lembro bem. também convém dar o mérito, sem dúvida. Mas eu tinha curiosidade em ver o Gil Vicente, saiu o Pablo com o Gustavo Varela e acho que o miúdo não se safou mal. E não foi por aí que o Gil Vicente podia ter perdido o jogo, não foi pela ausência do Pablo ou pela troca de avançados. Agora acho que o Sporting se deixou condicionar muito ali no final, também não parece que seja erros de arbitragem. O Yulman, claro que falou, mas o Yulman é o que é, defende sempre a sua dama e é que está certo, ainda por cima sendo capitão. E é o capitão, sim. Acho que o Sporting é um empate consentido pelo Sporting, acho que é muito consentido. E em relação ao Gonçalo Inácio, só também para finalizar, vocês Sim. acho que já disseram tudo. Nos Açores o Maxi Araújo é expulso por um erro do Gonçalo Inácio. O Gonçalo Inácio é que é comido, vai o Araújo, que é mais rápido a tentar remediar a situação e vai para a rua porque o Inácio foi comido. E neste jogo volta a ser comido, portanto beneficia muito jogar com mais 2 para limpar as asneiras que ele vai fazendo, ou quando ele não tem uma leitura de jogo tão boa. Mas é o que é, o Sporting deixa 2 pontos e acho. Não sei se entrega o campeonato ao Porto, que viu o que é que aconteceu ao Ajax no ano passado, mas as coisas ficam muito mais complicadas e para mim imperdoável o Sporting, que tanto elogiamos porque atropela os adversários, mas não ganhar. Quando encontra equipas do top 5 também diz muita coisa. Não pode acontecer. Por mais que o Rui Borges queira fugir a esse tema, a essa questão, a verdade é que é factual, não é? Não é uma análise subjetiva, é uma análise factual. E só uma nota, eu quando disse que o Sporting, eu também acho que o Sporting se colocou a jeito deste empate. A verdade é que essas grandes oportunidades do Santa Clara, do Gil Vicente, são depois deste lance essas 3 ou 4 grandes oportunidades são depois do lance do Soares, do falhanço Soares, se não uma estou enganado. Depois, Maia, que é muito são 2 cabeceamentos ao cabeceamentos. gol. Uma é muito semelhante ao gol. E depois o Gil podia ter ganho se o Joel sempre tem posto a bola no Gustavo Varela. Pois foi. Ou se tivesse marcado. Mas ele nem olha. Se vocês virem a repetição, ele foi com a fome toda para o gol, depois foi. Portanto, na realidade, essas 4 oportunidades do gol do Santa Clara, do Gil Vicente. Essas 4 oportunidades do Gil Vicente acontecem já tarde no jogo. Estou a dizer, até o momento do possível 2-0 do Sporting, o Sporting, o jogo foi relativamente tranquilo, na minha opinião. Deixa-me só dar aqui uma nota, guarda, passando para ti, desculpa. Tem havido, e eu percebo, porque a malta, obviamente, adeptos dos grandes, tendem sempre a extrapolar quando há lesionados e castigos nas suas equipas, mas não vem o outro lado. O Gil Vicente joga contra o Sporting, e já sabia que ia jogar contra o Sporting sem estes 3 que eu vou dizer, mas sem Boatu, que é o melhor defesa central do Gil Vicente, sem o Conan, que é um dos melhores laterais esquerdos da Liga este ano, e sem o Pablo, que estava na calha para se transferir para o West Ham e depois se confirmou no fim de semana. Portanto, também isto não é nada fácil quando falamos das lesões e dos castigos das equipas grandes, de Rui Borges, de Mourinho, de Farioli. Caramba, fazer a época que o Gil Vicente está a fazer e que tem quebrado nestes últimos tempos, mas tem tido estes problemas, e fazer o bom jogo que fez contra o Sporting, também há aqui mérito do Gil e do César Peixoto. Sem estes 3 jogadores, faltarem 3 titulares ao Gil no jogo contra o Sporting é como faltarem 7 titulares ao Sporting no jogo contra o Gil. A comparação tem que ser esta e, portanto, queria só dar aqui esta nota. E muito o Conan não sei se volta a jogar pelo Gil Vicente, tem feito pois, provavelmente nem volta, exato. Muito, muito boa, só tem aquele handicap, acho que já tem 29 ou 30 anos, portanto... mas é experiente, está pronto para jogar. Sim, mas, por exemplo, em Portugal isso é um problema, né? Portanto, quando analisamos por aí, não sei se o Conan volta a jogar, mas conseguiu um bom contrato ou na Ligão ou na Série A, o Conan, se calhar. Fora os 3 grandes, o meio campo do Braga, olha, do Gil Vicente. Bem, não está fácil para mim hoje. A malta de Barcelos, desculpem lá o Maia, ele troca-vos com os Açores e com Braga, não leva mal. Fora dos 3 grandes, o meio campo do Gil Vicente, eu diria que é o melhor do campeonato. É muito bom mesmo. Acho que é o mais complementar. E eu gosto muito do facto do Cáceres ser titular agora. O ano passado não foi, e este ano é titular, e
belíssimo jogador. Os outros dois já são mais conhecidos, o Cáceres também, mas é uma equipe, é muito interessante vê-los a jogar. Realmente é um belo trabalho do Sérgio. Olha, Cédar Peixoto. esqueça, não falo mais. Não falo mais. O Maia está-nos a fazer lembrar o Paulo Fonseca quando trocava os nomes das cidades e dos clubes. É isso, olha, esquece. Avança, foi um fim de semana longo. O homem ia jogar a Dortmund e dizia que ia para Frankfurt, uma coisa assim. Não pode ter um jantarzinho pago, hein? Fica logo assim. Foi um fim de semana muito longo, desculpem. Avança. Foi a partir do vinho tinto do jantar de sexta a coisa descambou para o resto. Não, olha, em relação, só para fechar isto, não sei se vamos falar muito mais sobre este jogo. Não, em relação ao Soares, é muito, muito bom, mas é por estes falhanços e por falhar tanto gol que aos 28 anos está em Portugal, está no Estava no Almeria. E estava no Almeria. E estava no Almeria, não resultou no Marselha e não teve uma carreira semi-nivada por cima, só agora é que se afirma na seleção colombiana. É por isto, não é? Porque falha muito gol. Tem muita oportunidade. Muito, falha... Ele também queria muito. É muito bom jogador, não é? Isso está em questão, é mesmo muito bom jogador. Acho que o Sporting acertou. Acho que Ali é verdade. Um bom substituto para o Gyökeres, diferente, mas dentro das possibilidades que se abriram para o Sporting, acho que acertou. Não coloco isso em questão, mas já está. Depois tem destas, e é por isso que aos 28 anos está em Portugal. Porque se não tivesse destas, estava numa liga melhor, num clube com aspirações a ganhar essa liga, por exemplo, ou aspirações de Champions. Deixa-me dar aqui um mérito ao Sporting Guarda na contratação do Soares. Acho que estavas a finalizar, correto? Não interrompi o raciocínio. Sim. Não. Comparando com o Benfica, por exemplo, isto por causa da questão dos pontas de lança. O Benfica substitui Darwin e depois Gonçalo Ramos e andou anos, andou 2 épocas até encontrar Pavlidis, a experimentar pontas de lança. E a experimentar pontas de lança de 20 milhões e para cima. O Sporting, que é um projeto muito mais bem estabelecido do que o do Benfica, não há questão sobre isso, projeto desportivo, à primeira acertou e já tinha o outro identificado, que era Ioni desde o verão anterior. Portanto, é assim que se trabalha. Não é andar a experimentar jogadores de 20, 25 milhões. Sabia-se perfeitamente o que é que Soares, o que é que o Rui Borges queria, como queria jogar e o que é que precisava para isso. E a verdade é que o Benfica continua a fazê-lo. O Pavlidis é que resulta. Sim. Porque os outros, os suplentes, continuam a ser isso. Não é? Continuam a ser esta brincadeira de gastar milhões. Não é? O Pavlidis é que resultou, porque senão tinha sido. E resultou contra muitas vezes coisas que eu digo. Mas isso já lá vamos. E acho que o próprio passo em frente do Sporting, quando o Sporting se chega à frente e começa a ganhar títulos, e não apenas a cheirar, é quando começa a investir bem, muito, mas nos alvos certos. Porque antes do Gyökeres, o Gyökeres acho que foi a contratação mais cara de sempre do Sporting, que foi os 20 milhões mais os extras. O Yulman foi 18 milhões. Extras, sim. O Yulman foi 18 milhões, o Sporting também nunca tinha dado 18 milhões por ninguém, porque o Sporting era aquele clube que dava 5 aqui, 6 ali, 7 e sempre em pinos, e nunca resultavam. Ou então malta que vinha a custo zero com contratos muito chorudos. E acho que essa diferença, e isso tem que se dar mérito ao scouting do Sporting, e a quem negocia quer mesmo, guarda, porque os 10 melhores do Sporting nos últimos anos foram ao Coventry e ao Lecce. Exato, quer este gajo é 20 milhões, ok, mas vai resultar. E agora o Almeria. Exato, é 20 milhões, é 22, é o que seja, vai resultar, vai-me dar retorno desportivo e se for preciso financeiro. Eu não acredito que e até acho que o Soares já dá mais retorno desportivo do que financeiro. Não acredito que o Sporting pode ir buscar o dinheiro que investiu nele, mas não acredito que vai ganhar muito dinheiro como ganhou com o Gyökeres, por exemplo. Mas já está, é muito mérito da estrutura do Sporting. Agora, o teto do Soares se calhar é um Sporting. Estão a perceber o que quer dizer? Sim. E está tudo certo com isso, atenção. Sim, está tudo certo. Para o Sporting, fantástico. Se tivesse Soares durante muitos anos aqui em Alvalade, para o Sporting é maravilhoso. O nosso teto foi a Liga Streamers, Podcasters e Atores da Liga Portugal. Portanto, é o teto mais alto português já agora, diga-se. Para mim nem isso. Nem isso, atenção. Continua-nos não convocados. À frente, atrás do blanco, mas pronto, ficamos por aqui. Hein? E quando lá for, vou ser não utilizado. Já vi tudo. Mas está tranquilo. Olha, deixa-me terminar com fiz há pouco aquela pergunta sobre o Porto e tenho aqui uma pergunta daquelas mais diretas sobre o Sporting para fechar o tema Sporting, que é uma pergunta uma pergunta não, mas é uma afirmação do nosso Rui Assunção, um dos nossos ouvintes mais fiéis e que mais comenta na caixa de comentários do YouTube. Um grande abraço, Rui. O Sporting precisa de um extremo, pois eu com um pé jogo mais que o Alisson. E a minha pergunta é essa, vem agora janeiro, esta é para mim, esta do Rui é para mim, vem em janeiro agora... Já foi oficializado, foi agora. O quê? Foi agora oficializado. O que é que foi agora oficializado? Sim, o Sporting foi... Do West Ham.
O Luís. Foi agora oficializado. Sim, não é Guilherme. isso, pronto, eu sei que foi oficializado. Agora pensei que tinha sido algum que fosse anunciado agora. Depois é isso que eu ia dizer. O Luís só falava aqui do extremo. Depois da. E também toca no nome do João Simões, mas numa provocação ao outro lado da ação circular. Neste caso, a malta que estava a comentar, benfiquistas na caixa de comentários, dizendo que o João Simões chegasse no outro lado da ação circular já estaria na seleção A. E O Rui perde muito tempo com malta. É muito engraçado. E o ponto que eu quero tocar aqui, entrando no mercado de inverno, é, já estando contratado Luís Guilherme, que era o tal extremo, pronto, era o extremo que o Sporting ia contratar, eu quero-vos perguntar se o Sporting precisa, no cimento que o Maia também abordou na semana passada em relação ao número 8, então afinal, se o Sporting, quem é que o Sporting, para além deste extremo, precisa agora no mercado de inverno? Ou que para posição precisa? Diogo Maia e Pedro Guarda. Vou deixar o guarda falar. Para mim era outro avançado. Ok. Outro avançado, ou seja, outro extremo? Não, outro avançado mesmo. Outro. Tu olhas ontem para. Não é que o Sporting. Quer dizer, só se fosse depois naquela ideia de mandar a gente lá para dentro. Mas imagina que o empate tem sido mais cedo e que o Sporting tinha 11. O Sporting não tinha ninguém para meter. Tinha o Rodrigo Ribeiro, não conta. Por mais que o Rui Borges queira florear a situação. Na mesma semana que nós criticámos o Rodrigo Ribeiro e que não tinha nível para o Sporting neste momento e que não tinha cumprido o que prometeu, acho que o Sporting, tendo o Ioannidis a jogar muito tempo, fruto das lesões todas que existem, e não sendo o Ioannidis o suplente ou o titular a meias com o Soares, é preciso mais uma opção válida para o Sporting poder avançar durante o jogo quando as coisas correm menos bem. E depois o número 8, que também nos parece evidente a partir do momento em que o Morita deve ser no final da época, lançar ali alguém que possa ir entrando, principalmente a preparar a próxima temporada. Fala-se no miúdo do Alverca para o Sporting e para o Benfica. Não. Está na dúvida entre os dois, não é? Sim, não sei Alex se... Amorim é muito bom jogador. O Alex Amorim é muito bom jogador, é verdade. Sim, acho que vai acabar por cair num dos dois, não sabendo nada, mas faz sentido. Agora também ia por um avançado. Se eu mandasse no Sporting também ia por um avançado. Não era preciso chegar ao Almeida e dar 20 milhões por o que vai haver agora. Um suplente para Soares. Sim, um bom suplente e que fosse opção nestes jogos. Nem que fosse por empréstimo. Não podia ser por empréstimo. Não era preciso chegar e alguém que tivesse aí encostadinho num clube qualquer e que desse jeito. Não era... Porque não vai ser titular. Não vai... Ou tens o Soares vai estar atrás, na hierarquia vai estar atrás dos dois. Sim. Um empréstimozinho daqueles bons que faça sentido e que o gajo também não se importa estar em 6 meses. Acho que fazia sentido. Vai haver mais uma opção neste caso. Ninguém para o 11 titular, mas uma opção para estar abaixo de Soares e de profundidade de Soares e de Ioannidis. Maia, é o número 8? Que é preciso? Sim, acho que não é por aí que o Sporting vai ser campeão, não acho que é pelo número 8. Acho que o Sporting com o plantel a 100%, acho que faltava um extremo na mesma, não estando a 100%, como percebo o guarda diz, talvez falte um avançado, talvez falte outro extremo ainda, mesmo voltando cá estamos da que anda em março de lesão, mas que ainda só volta em março. Só volta não, só recupera da lesão em março, depois voltar é outra história. Pois. Pronto, eu acho que para preparar a próxima época, acho que o Sporting tem que começar num 8. Isso é o que eu acho. Mas acho que o Sporting não vai conseguir buscar um 8 titular indiscutível agora, em janeiro. Certo. Mas também pode ir buscar um 8 que eventualmente não é titular indiscutível agora, mas se calhar é titular indiscutível no próximo verão. Como por exemplo o miúdo Alverca. O Alex Amorim, por exemplo. O Alex Amorim seria outros jogadores. Mas o Alex Amorim é um protótipo de contratação que faria, na tua opinião, sentido para o Sporting neste mercado de inverno? Todo sentido. Para ser opção já, mas também mais acima de tudo para qualquer um dos três grandes. Já. Acho que o Sporting grita mais pelo 8, até pelo Benfica. Okay. O Benfica comprou um 8 não é? No verão, que não está a correr particularmente bem, mas que fez esse investimento. Portanto, acho que era um tiro nos pés e buscar agora o outro. Portanto, nesse aspecto, eu acho que o Sporting... Isto para dizer o quê? Para dizer que eu acho que o Sporting não é por aí que o Sporting está em segundo. Acho que não é porque há falta de opções. Acho que o Porto tem sido melhor. Sim. E o Sporting perdeu pontos onde não devia ter perdido pontos, mas o Sporting tem feito uma excelente época também. Isto é importante também deixar esclarecido. Estamos a falar da melhor primeira volta de sempre do Futebol Clube do Porto. Isto é importante ficar também escrito. O Sporting, reparem, a primeira volta do Sporting são 13 vitórias, 3 empates, uma derrota. Isto é uma boa primeira volta. Sim, não é excelente. O Porto é que está a um nível estratosférico ao nível de resultados. É isso. É isso. Ou seja, é muito mais aqui mérito do Porto do que provavelmente de mérito do Sporting, na minha opinião. Mas aqui também vos vou provocar, que é... Então o Benfica a 7 pontos não era candidato, mas o Sporting a 7 pontos é candidato? Mas eu sempre disse que o Benfica estava atrás de 2. Esta é mais para o guarda, Ah, ok. Tens menos jornadas para jogar.
À medida que vais tendo menos jornadas, vai-se fechando a janela. Este argumento é. Bem, agora adorei. Agora se afaste com uma pinta. Já tinha esta. Eu já sabia que vinha aí uma destas. Já conheço isto há muitos anos. Não, mas é verdade. Pá, Ai, ai. a verdade é que ainda jogam todas umas contra as outras. Não é? Sim. Eu não sei se ias perguntar isso depois do Benfica ou se ias perguntar já. Eu não acho que o Porto já tenha isto resolvido. Acho que o campeonato ainda não acabou. Até pode ser o título. O campeonato ainda não acabou. Também acho que não. A verdade é que. Mas entre Porto e Sporting, na minha opinião, continua. Já vimos mantenho acontecer isso. muita coisa. Eu volto a dizer: se é entre Porto e Sporting, o Benfica também está. Oh, Maia, certo, mas nem que seja O Benfica está a 3 pontos do Sporting. Está a 3 pontos. Então vamos lá à luz para um Benfica que neste momento está com 39 pontos. O A Benfica, jogar muito. A jogar Benfica- muito. E sem derrotas. 11 vitórias, 6 empates. 6 empates. 6 empates, 0 derrotas. Zero É este o derrotas. saldo Benfica não perde. do Benfica. E José Mourinho tem uma coisa, tem um título este ano. Já. Não perde. Única equipa que tirou pontos ao Porto. É verdade. É o Benfica Primeira de José volta só o Mourinho. Benfica de Mourinho, é verdade. Eu acho que isto dá título. Digo já. Não sei. Não ganha, mas dá título, não é? Uhum. Pelo menos na realidade de José Mourinho. Deixa-me então ir à luz. Se calhar ganhou. Se calhar Será ganhou. que ganhou no Dragão? O Benfica loucura. ou será jogou contra o Barcelona, não sei. O Benfica está neste momento, encurtou esta jornada. É verdade que o Benfica está vitorioso esta jornada, porque encurta pontos para o seu rival que está à frente e para aquela posição que, na minha opinião, é a máxima posição que o Benfica pode ascender, pode aspirar e pode ascender esta época, que é o segundo lugar. Acho que o Benfica, volto a dizer, está completamente fora do título, já digo isto desde o derby, e portanto, e afirmo a cada semana que passa. E portanto, podendo só ascender ao segundo lugar, ganha aqui 2 pontos ao Sporting. Portanto, neste momento o Benfica está a 3, estava a 5, está a 3, tem 11 vitórias, 6 empates, e portanto, Pedro Guarda, vou a ti ao jogo da luz. O Maia fez muito bem essa ponte e eu vou primeiro a ti para ires a esse jogo. Eu quero perguntar-te se dos 3 grandes a equipa de Mourinho foi a que jogou melhor contra o Estoril de ano 4. Olha, uma boa pergunta. Mas o Benfica entra muito mal no jogo, atenção. O Estoril pode marcar logo ao início, Por 2 vezes. por 2 vezes. Depois o Benfica consegue equilibrar e superiorizar-se naturalmente, mas acho que a análise do Mourinho ao Estoril no pré-jogo, eu acho que até foi uma resposta a uma pergunta que a Rita fez, acho que foi uma resposta que a Rita perguntou. A Rita perguntou sobre o Estoril. Se o Benfica se sentia mais confortável já com uma equipa que jogasse tão aberta e que gostasse de jogar como o Estoril, e o Mourinho até se defendeu um bocado em relação a isso, que ele estava mal disposto nesta conferência de imprensa pré-jogo. Mas acho que a análise do Mourinho é muito, muito certa sobre o Estoril. O Estoril tem uma estrutura que neste momento não olha muito para trás, porque dificilmente vai descer, porque tem uma equipa que não pode descer divisão, tem um plantel que não pode descer divisão, tem um bom treinador também, depois também não tem grande obrigação de andar nos lugares europeus, portanto acaba por conseguir fazer jogar bem, jogar descomplexado, e acho que foi isso que acabou por acontecer na Luz. Entra muito bem, o Benfica consente muito, o Benfica entra sempre mal nos jogos, é uma coisa impressionante. Não sei se concordam comigo, mas o Benfica raramente entra bem no jogo. Tem sido recorrente, sim, sem dúvida. Depois consegue superiorizar-se, marca os 2 golos, consente aquele golo. Eu gosto muito do Guitano e do João Carvalho, acho que são 2 jogadores. O Guitano não percebo como é que falha em Braga o ano passado. Não De facto inexplicável. Porque Tinha que ser aquela época de Guitano no Braga. Sim, não se percebe como é que falha em Braga, não tem jogo quase, joga muito pouco. Joga só no início da época, depois desaparece completamente do mapa, volta ao Estoril. E o João Carvalho já não é miúdo nenhum, mas tem um futebol muito... Diz. Falando em Braga, o João Carvalho tem qualidade perfeitamente para assumir no Braga. Não, o João Carvalho tem muita qualidade e é um miúdo muito ciente, que ele fala muito bem, nem tinha essa noção. É um miúdo muito ciente. Quando ele andava no Benfica nem era bem isso que diziam sobre ele, mas já está, olha, as poucas podres dizem-se. Não sei se cresceu, sempre foi assim, mas às vezes as pessoas também gostam de queimar os outros. Eu não conhecia o miúdo e o que diziam era que ele não tinha assim muita cabeça, pelo visto é completamente o contrário. Portanto, acho que é um miúdo, não é capitão por acaso, e em termos de jogo jogado é muito bom, tem muita qualidade e mostra isso no jogo contra o Benfica outra vez. Depois na segunda parte o Benfica acaba por matar o jogo, mas claramente que o Mourinho encontrou ali um substituto para o futebol que ele gosta e não tinha desde que o Luqueba que o solucionou. Com o Sidney já se percebeu que vai ser o substituto do Luqueba, que vai ser aquele, porque o
hoje um comentário no Twitter muito interessante, que é: o Mourinho antes de entrar no Benfica o plantel era muito bom, depois deixou de ser, e o Sidney antes de assinar pelo Benfica jogava em 4 posições e agora já só joga em 2 porque não dá para defesa com ele. Portanto, não deixa de ser muito Mourinho dos últimos anos isto, mas parece-me que achou ali um substituto para o futebol que ele mais gosta, e que não é pelo menos o que parece que resulta melhor no Benfica neste momento, porque o Benfica melhorou muito quando o Buquebacchio saiu, e agora se vai substituir o Buquebacchio pelo Sidney, que acho que o Sidney, apesar de tudo, é menos jogador neste momento, apesar de ter algumas características semelhantes, e acho que podia funcionar a lateral neste Benfica. Não vejo porque não, apesar de defensivamente pode dar algumas casas, porque jogar no Benfica é diferente de jogar na terceira divisão alemã ou na Estrela da Amadora, mas o Benfica passando tanto tempo em processo ofensivo durante os jogos, o Sidney podia-se perfeitamente fazer a lateral no Benfica, mas já está, acho que o Benfica ganha bem, não é uma exibição excelente, acaba por ganhar com uma grande exibição do Pavlidis, e mais uma vez o Pavlidis resolve o jogo. Aquele gol é uma coisa. Eu sou muito crítico do Pavlidis, mas depois tem destas. Uma pessoa tem que meter a viola do saco. Mas a equipa do Benfica está muito formatada para o Pavlidis. E neste momento, quando o Pavlidis está menos bem, a equipa ressente-se muito. Quando o Pavlidis resolve os jogos, o Benfica não tem grande dificuldade aparente nos jogos. E acho que foi isso que aconteceu. O Pavlidis decidiu fechar o jogo com aquele 2-0. O gol é muito bom. E depois, quando o Benfica sentiu mais dificuldades, acabou por marcar mais um gol numa grande ação do Cine. Eu até fiquei espantado como é que o homem de repente assumia tudo, marcava cantos, marcava livres, fez a assistência. Parece que tinha chegado o Eusébio, mas o Benfica é muito pródigo nisto. O Benfica é muito pródigo nisto. Vem uma cucuda, vem uma nuca, é logo uma chitada, parece que chegou. É sempre a mesma coisa. Eu acho que o Miúdo tem qualidade para ser um jogador de plantel do Benfica, mas a malta tem que se acalmar um bocadinho nestas coisas. Mas respondendo à tua pergunta, acho que o Benfica se adaptou muito bem ao Estoril e à forma de jogar do Estoril, e chegando em casa fez o que era obrigado a fazer e acaba por ganhar 2 pontos ao Sporting. Mas vai ser isto. O campeonato do Benfica vai ser isto. Sim. Diogo Maia, pegando na pergunta que fiz ao Guarda, quero que abordes isso na tua abordagem ao jogo. Portanto, se o Benfica foi dos 3 a equipa que até agora, dos 3 grandes, que melhor soube ler e defrontar este Estoril do Ian Castro, e portanto nessa tua abordagem ao jogo, e depois também quero a tua nota sobre Sidney Lopes Cabral, e sobre essa dependência do Benfica em relação ao Pavlidis. É o grande moral do Ian Castro. A pergunta colocada se os 3 grandes, qual dos 3 grandes foi melhor contra Ian Castro. Grande moral para o Ian Castro. E acho que já é uma moral justa. Eu gosto muito do Ian Castro. Acho que perdeu contra os 3 grandes. É um treinador que eu quero que esteja. Perdeu. Pronto. Perdeu. Só para esclarecer isso. Na Moreira em casa. Às vezes ouço falar do Ian Castro, às vezes ouço falar do Ian Castro como se fomos o Estoril se estivesse no lugar do Gil Vicente. Mas fica. Não é essa a questão. Acho que ele perdeu 1-0 com o Porto e 2-1 com o Sporting, uma coisa assim. Sei que o Benfica conseguiu ganhar por 2 gols. Sim, o Benfica, eu gostava de dizer uma coisa. Acho que o Benfica, a primeira parte do Benfica é interessante, mas é interessante na comparação com aquilo que a época tem sido. Acho que se não estou enganado, não me lembro de grandes oportunidades antes do penalti. Não me lembro de grandes oportunidades do Benfica antes do penalti. O penalti, confesso que nem vi a repetição, mas acho que não há grandes questões sobre o penalti. Porque li. Acho que não há grandes... Até há naquela jogada em si e no envolvimento de Otamendi com os 2 jogadores do Estoril, são possíveis quase 3 penaltis, ou seja, uma falta sobre o Otamendi e o jogador que salta a bola o Otamendi e o colega e ainda corta com o braço, portanto, ali. Certo, pronto, perfeito. Muito bem. Isto para dizer que acho que o Benfica, apesar de tudo, soube-se adaptar ao Estoril. Acho que isto também é um bocadinho o Benfica José Mourinho, uma equipa mais que até gosta que as outras equipas tenham bola. Confesso que não vou acrescentar muito aquilo que o Guarda disse. Acho que o Benfica, apesar de tudo, é uma equipa é um deserto de ideias ofensivamente. A equipa a organização, não é, Maia? A organização ofensiva é muito, muito difícil, e em transição vai ser muito difícil quando a ala esquerda do Benfica é o Sudakov e o Dal, que melhorou muito. Gostava de dizer, fui muito crítico e também fui muito criticado por ser muito crítico quanto a Sudakov. A Dal melhorou bastante, principalmente do ponto de vista defensivo. Está melhor, também está mais afoito a atacar, apesar de eu achar que ele define quase sempre mal. Mas uma equipa em transição que tem estes 2 jogadores que não fazem muito sentido. O Sudakov para mim não faz, continuo a dizer, o Sudakov a jogar naquela posição para uma equipa que quer jogar em transição, muito menos os 2 no mesmo corredor.
Não me faz sentido. E depois é uma bipolaridade de estilos da ala esquerda para a ala direita. É uma coisa impressionante. Então, quando é Prestiani que está a jogar à frente de Edic, um só tem visão, não tem, como é que se diz dos cavalos? Não tem visão periférica. Não tem visão periférica, é sempre para a frente. E Tem os outros é sempre para dentro. Os outros vêm sempre para dentro, vêm sempre para dentro. Então, uma equipa não há muito a acrescentar. Contra o Sidney Cabral, também queria elogiar o Pavlidis, mas o guarda já fez. Contra o Sidney Cabral. E vai ao Sidney Cabral com esta minha pergunta, desculpa, já agora, que é se pode o Sidney ser uma opção para titular a fazer a ala esquerda com Dal. Se vier a resultar mais, por exemplo, à esquerda. Se isso não significar o Sudakov ser suplente. Eu acho que isso seria impensável, honestamente. Mas segue. Também para mim era impensável um jogo que acaba 2-2, um treinador achar que ganha o jogo. E essa narrativa continua durante vários dias e continua. Portanto, e o Benfica, que eu saiba, empatou em Braga. Alguém que vai avisar o Mourinho que o jogo foi 2-2. E as redes sociais do Benfica, porque partilharam o vídeo do gol. Sim, mas depois o Mourinho próprio na antevisão ao jogo agora contra o Estoril voltou a dizer a falar do terceiro gol do Dal como se fosse gol. É uma loucura, é um jogo de cintura um bocado estranho até. Mas pronto, para dizer Sidney Cabral, eu acho que Sidney vem como jogador, não vem já para ser titular, acho que vem para ser jogador de rotação com muitos minutos, acho que faz sentido. Não estou bem a perceber porque é que dizem que é o novo Luque Bacchio quando eu acho que ele vai jogar à esquerda, não vai jogar à direita. Eu acho que é mais para a esquerda também. Em termos de características. Eu acho que o guarda dizia a nível de agitar, não é? De ser um sim, mas é um extremo mais vertical. Aceito. Eu acho é diferente do que o Benfica tem, porque o Prestiani, apesar de tudo, procura terrenos mais interiores, o Sheldon não conta. É diferente. O Sudakov nem devia jogar na esquerda, mas pronto, jogando também vem muito para o meio. E o Sidney vai fazer a ala mais vertical, é mais parecido ao que é Bacchio. Aí concordo. A jogar. Vem a combinar bem com Dal? Vem, Sidney com a jogar na Luz, eu vejo a combinar bem com o Sudakov como defesa esquerda. Ok. Mas aí não vai jogar. Estas do Mourinho são uma loucura. Estas do Mourinho. O Mourinho queimou um jogador que tem jogado naquela posição, mesmo que sendo no Estrela da Amadora. Tem jogado não só tem jogado naquela posição, como tem jogado em várias posições. Foi referência do Estrela da Amadora, que está a fazer um campeonato mediano. Não estava. Antevia-se uma coisa bem pior. Sim, o Estrela está em 11º. Tem sido a estrela, mas está a 4 pontos da linha do Aroca, que é o 16º, tem 14 até o 11º, são 5 pontos. É isso, pronto. Mas não consigo perceber este cortar de pernas, quer dizer, então, mas o Dal tem mais características defensivas que o Sidney Cabral, é isso? É essa a justificação? Tu viste como um cortar de pernas? Eu vi como um Mourinho clássico explica-se ao jogador, que é elogiou, ele jogou bem, entrou com personalidade, mas calma que também ainda tem que aprender muito para ser um defesa lateral comigo. Foi um vi como pronto, este jogador aqui vai ser um suplente a extremo. Ok. E eu acho que isso é... Não sei se vai ser suplente, honestamente. Eu acho que vai acabar por entrar no lugar do Prestiani. Acho que vai fazer aquela função que ele queria fazer do Rodrigo Rigo, nunca ninguém percebeu bem. Apesar do Mito com a vida, de repente aparece a jogar a defesa esquerda contra o Atlético e depois está a jogar extremo direito. Eu acho que é isso que ele quer do Sidney. Honestamente. Aceito. Aí aceito. Acho que é uma coisa aceitável. Sim. Mas olha, acho que já tinha dito aqui semana passada, se não estou enganado, mas digo outra vez, acho que é um excelente reforço, acho que faz todo o sentido. Acho que é um miúdo com características muito específicas e pouco habituais no Benfica, principalmente do ponto de vista ofensivo. Vamos ver. É esperar para ver. Acho que entrou bem, acho que também já entrou com o jogo muito partido, o Estoril a tentar carregar um bocadinho. E também já aqui reforçar as palavras do guarda sobre o Guitano e João Carvalho, que são jogadores que todos os fins de semana têm gestos de muita qualidade, ações de muita qualidade, mas nos jogos contra os grandes então parece que se agigantam. O Guitano, do que eu me lembro, foi uma questão de cláusulas também, não jogou mais no Braga porque isso significava acionar não sei o quê. Lembro-me de um tema qualquer sobre isso. Mais uns 5 milhões por causa de X jogos, uma coisa assim. Já não estava a correr bem, eles decidiram nem sequer, pronto. Se fosse de caras, né? Se fosse de caras, eu acho que se aquilo tivesse corrido bem de início, o Braga não se importava de ter posto mais esse dinheiro. Não é melhor que o Gabriel Martínez, por exemplo? Eu acho que sim. Por amor de Deus. Claro que é. Eu acho que sim, sem dúvida. Deixa-me pegar nos dois, no Guitano e no João Carvalho, para dar esse tal mérito estratégico que eu vos perguntava no início deste tema Benfica, Estoril. É que parece-me que o Benfica, de facto... e isso com o jogador com o Leandro Barreiro não havia Orsens, com Orsens isso ainda seria melhor, e lembro isso particularmente no jogo em Moreira de Cónegos,
mas de facto o Benfica com o Manu Silva, que mais do que ler o jogo atrás galgou muitos metros à frente e ganhou muitos lances na antecipação e no duelo, e com essa pressão de Barreiro e de Sudakov, que está cada vez melhor nesse momento do jogo também. Já agora é justo dizer-se que o Sudakov está a crescer muito do ponto de vista sem bola. Com bola é bom, sem bola é um jogador muito forte fisicamente, e a brincar não é nada, é um jogador forte fisicamente. Apesar de ter perdido o duelo que Mourinho referiu no gol na jogada do Guitane pela direita. Mas isto para dizer o quê? Parece-me que foi um Benfica que obrigou muito o Estoril a ir fora. Fechou muito bem o espaço interior, o espaço entre linhas a João Carvalho e a Guitane, e obrigou-os a ir fora. Mesmo indo fora, a Guitane consegue sacar aquele lance em cima do Sudakov e assistir. Uma jogada muito, muito boa, e o Estoril colocou 4-5 homens na área para finalizar. Portanto, uma equipa que de facto olha para a frente. Uma equipa que começa a jogar na luz com o Marquês e com o Begraoui na frente. Eu tenho que dar mérito a esta equipa e ao seu treinador. Mas isto para dizer o quê? Parece-me que de facto o Benfica condicionou muito bem esses espaços interiores ao João Carvalho e ao Guitane, que é onde eles sobressaem mais. Portanto, esteve bem nisso, pressionou muito bem. E Início Barreira é de facto um jogador inexcedível neste Benfica, e ainda faltaria Orsens, como eu dizia. Mas para este ano também tem crescido muito no momento sem bola. Parece-me que está mais disponível para isso. Sem bola. Muito, claro, não fazia nada sem bola. Mas o Prestano quase não joga. Como assim quase não joga? Os Os últimos 2 jogos do Benfica para a Liga foi titular na luz. Sim, mas não foi em Braga, por exemplo. Contra 2 equipas, Famalicão e Estoril, que dividiram o jogo com o Benfica. E o Prestiano Sim, foi mas muito importante nos 2 jogos sem bola. Mas o Prestano não é titular no Benfica. Não é titular no estilo do Benfica. Pronto, não é titular em geral. Foi titular nestes 2 jogos. E portanto há um crescimento do jogador, sem dúvida, no momento sem bola. Não viram isso? Pronto, não concordo. Melhor, a acompanhar não no corredor. vi isso. Ok. Focaste mais no momento com a bola, que até comentaste comigo durante o jogo. Com a bola desequilibrou. Era isso que ele devia fazer sempre. Certo. Era isso que ele devia procurar. Ele tem características para isso. É daqueles jogadores que eu ainda não vi. É isto que é importante, e por isso é que foi por isso que eu reagi ao que disseste agora. Que eu ainda não vi ele ser assim tão decisivo do ponto de vista ofensivo, para eu reparar no ponto de vista defensivo. Certo. Percebes? E portanto faz-me. Pronto, mas isso tenho aqui um trigger point quando ouço falar do Prestiani e do Sheldrup, portanto mais vale não interromper mais. O Sheldrup não vais ouvir somente mais tempo. Não, já Sim, não. deve estar quase a ir para a Itália, provavelmente. Isso vai para a Roma do Gasperini, vai ter que panar muito também. Posso só fazer uma pergunta? Podes. Vocês alguma vez viram o Ian Castro contente? Ele está sempre chateado. Não acho. Não está. Também não acho. Olha, ele até relativizou aquela situação com o Mourinho e tudo. Até foi polite, foi educado. E mesmo com foi o Mourinho simpático, no final do jogo. E mesmo com aquela questão do Farioli, de comparar os Percebo dois que o Maio têm diz que mesmo ele é idade. muito possessivo às vezes na forma como fala. Tem aquela cara trancada, eu também tenho. Sim, imagina, os jornalistas estão a fazer o trabalho deles. Mas houve lá uma pergunta que Não, foi muito tonta. mas isso, olha, E ele teve razão nessa resposta dele. É pá, mas Tentaram gozar com o homem por causa daquela asneira que ele mandou no ano passado. E ele perguntou-me, não queria brincar comigo? Ele aí foi muito direto até. Por acaso até acho que o gajo não anda sempre chateado. Pá. Por acaso, queria brincar comigo. Ele disse isso, Sim, mas quer dizer, por acaso não acho que o gajo esteja sempre. Acho que ele até tem até manda assim umas piaditas, às vezes nas conferências de imprensa, e mete-se acho que é o regime semelhante ao nosso Pedro Guarda, Maia, no fundo. é para sim, que às vezes é muito corrosivo. Por isso é que eu por isso é que eu o compreendo, pá. Uma pessoa não, primeiro tem Não é de cara ferro. trancada. Não é isso. Bem, um banco de estudantes com Ian Castro e Pedro Guarda era bonito. Sim. Era expulsão todos os dias, pelo menos isso. Fiz um trabalho sujo para o Mr. Principal ficar ali. Agora eu percebo, pá, também sofrendo do mesmo mal, às vezes uma pessoa tem sempre a cara trancada e não sei o que, só que depois leva as coisas a bem. Eu acho que é isso que se passa com ele também, ainda por cima sendo britânico. Sim, o Cilado Pulso está sempre tudo bem. Pô, o Ian Castro parece que está sempre tudo mal. Por acaso não partilho muito. Pronto, então vou ter que estar mais atento. Terminando o Benfica, perguntar-vos, Pedro Guarda, não sei se queres lançar o mito ou facto entretanto. Tenho o mito ou facto, eu já sei mais ou menos as vossas respostas, mas isto acho que vai gerar polémica lá por casa. Então manda, que a seguir vamos aos outros destaques. Acho que vai ter muitos votos no Spotify e acho que nos comentários é capaz de A malta do Spotify já agora também tem comentado muito. Nós não temos ido lá muitas vezes, mas a malta tem comentado muito e nós vamos lá sempre responder, portanto também continuem. Olha, mas era 4.9 que estava, já é 4.8, está aí uns haters. Então bora, temos que pôr para cima. Ponham lá aí 5 estrelas. Mito ou facto é Farioli é o melhor treinador do campeonato. Mito ou facto? É facto? É Fácil? facto. Sim. É facto. É facto.
Pelo que eu estou a ouvir neste episódio, só se o Ian Catra entrar para estas contas. Mas o José. Não, isso Não. O José está na linha do Slide ao Pulos. É bem. Em termos de futebol jogado, olha, hoje vi um bocado do Rio Ave, gostei. Para mim também é facto que é o melhor treinador do campeonato. Não só pelo que tem feito, mas parece mesmo ser o treinador mais atualizado. E que neste momento é o melhor. É melhor que o Rui Borges. Neste momento parece melhor que o Mourinho. Apesar de vai haver um confronto para a semana daqui a 10 dias que é muito interessante. É sim, senhora. E acho que o Benfica tem boas hipóteses até. E aí não dá para passar o empatar. Dragão. Sim, acho. O Porto é Quer dizer, favorito. dá até aos penaltis, mas vocês Não percebem o que eu quero quis dizer. antecipar esse jogo, mas para mim o Porto é favorito, mas o Benfica vai com chances, porque o Mourinho nestes jogos é bom e é melhor nas taças do que nos campeonatos agora. Mas para mim o Farioli é o melhor treinador do campeonato também. Acho que é no facto Dragão para os o jogo, três. É no Dragão. Vai ser 3-0. Mas eu acho que isto pode dar charada nos comentários. Não sei. Eu vou responder facto. Não achas? Eu vou responder facto porque por tudo, pelo Farioli em si. Portanto, chega a um clube depois da época miserável que fez na época passada, percebe-se que percebe para a cultura que vem, que também estudou a cultura do Porto. Não fez uma época miserável ano passado, peço desculpa. Acabou a época mal. Então, no global da época fez uma época. Estou a falar de ti. Para aquilo que ele falou pelo Porto. Tu é que dizes isto, não é? Não, está bem. O Porto, desculpa. O Porto. Desculpa. O Porto. Bem, eu estou cansado, desculpa às vezes. O Porto. Fez uma época miserável, tens toda a razão. É isso. E portanto, Farioli, porque pega neste Porto, neste contexto muito complicado para o Foco do Porto, vai contratar quem ele precisava de contratar para a forma como ele queria jogar e como queria construir o seu grupo. Constrói de facto um grupo forte em termos de balneário e em termos de relevado também, de treino e de jogo, isso é notório. A equipa rapidamente percebe as suas ideias e compra as suas ideias. Isso é muito importante, comprar as ideias do treinador. Inclusive é sem body, para mim isso é sempre mais complicado os treinadores conseguirem fazer num clube grande, e Farioli também conseguiu isso. Tem 16 vitórias e um empate. É um dos fortes candidatos a vencer a Liga Europa, é presumivelmente o campeão nacional desta época. O Sporting continua a dizer que vai estar na luta, mas o Porto neste momento está claramente à frente. E portanto Farioli é o meu treinador, sim, esta época em Portugal, até agora. Sim, eu acho que o campeonato resolve-se no início de fevereiro, quando o Porto jogar com o Sporting. Sim, nesse duelo no Dragão, sim. No Dragão, acho que esse jogo é decisivo, já Se o também Porto disseram nos vencer isso aí, comentários. arrumou. Sim, se até lá não perder pontos e tal, mas pronto, acho que arruma o campeonato. O campeonato não está decidido, tem o melhor treinador, não está decidido, mas em fevereiro poderá ficar decidido, diria. Só porque vamos estar presentes lá, pelo menos na final a ver, e porque depois faremos o episódio de domingo, muito provavelmente sobre essa Final Four Taça da Liga. Aposta muito rápida. O que é que acham que vai acontecer nas meias finais e na final? Derby domingo na final. Acho que vai ser Benfica Sporting na final. Achas? Mas está feito para isso. E a Liga tem muito interesse nisso, portanto. Tá, vamos. Não, acho que vai ser mesmo em termos de futebol. Acho que vai acabar por dar para isso. Aliás, Benfica acho Sporting. que o Vitória terá mais hipóteses do que o Braga com o Benfica. O Braga, não sei, vocês viram o jogo do Braga com o Estrela? Já lá vou, calma. Ok. É o destaque. não sabia, mas já percebi que é. Já lá vou. Não, olha, o Braga por acaso e o nosso amigo Carlos Vicens é o contrário do Rui Borges. É que o Braga só joga bem contra as equipas mais fortes. Contra as equipas mais fracas é lamentável. Está muito interessante. Maia, tu achas que é está muito domingo interessante mesmo? Sim, está muito, e até porque é interessante, porque acho que há algum tempo não acontecia isto, então acho que vai ser muito interessante a segunda volta, a disputa pelo quarto lugar, porque estamos a falar de um Braga e um Vitória praticamente com os mesmos pontos, um Gil Vicente também muito perto, o Famalicão muito Sim, perto, equipas minhotas e o Moreirense. e o Moreirense, e o Estoril está... É preciso ganhar mais jogos, é preciso não ser só muito interessante. Pronto, para dizer o quê? Para dizer que a Final Four tenho começado a gostar mais desta competição por alguma razão, não sei bem porquê, não é por... Eu sei, vais para o camarote. Já sabia que vinha esta, não é por ter convites da Liga, porque tenho gostado mais da competição. Acho que é interessante ver esta Final Four e acho que as equipas têm encarado a competição de outra forma, os clubes têm encarado a competição de outra forma. Não acho nada. Não acho Eu nada. acho. Porquê? Tem. Acho que é uma boa tábua de salvação para as equipas. Por exemplo, o Benfica não vai salvar a época do Benfica, mas vai ser interessante ganhar uma taça da Liga, tendo em conta que este tempo está muito difícil. Ganhar as taças, Isso valoriza a competição, não é? Eu também acho. valorizar a competição, mas por exemplo, Ninguém liga a Taça de Portugal até à final, peço desculpa.
Eu tenho a opinião de que ninguém liga a taça Não, da não estou a Liga, comparar- ninguém, entre aspas, até ganhar. É isso, eu não estou a comparar a grandeza da competição, obviamente gosto Não, muito claro mais da que Taça não. de Portugal. Estou só a dizer que em termos de valorização, por exemplo, aos três grandes, a Taça de Portugal é muito mais importante do que a Taça da Liga. Não sei se é, ao dia de hoje. É. Pronto. Eu acho que é. Pronto. E para os clubes não grandes, Não, estou a falar para os clubes grandes. Vencer ou seja, mas para os outros clubes então nem se compara, Não, claro, porque pode dar a vaga europeia. claro, Que é uma coisa que nunca aconteceu na Taça da Liga. Eu acho Claro. que a Taça da Liga é interessante quando pode ser usada, não vai salvar a época do Benfica, mas imaginando, não sei se isto vai acontecer, mas o Benfica ganha a Supertaça, ganha numa Taça da Liga ou uma Taça de Portugal, não é uma época miserável, falha o objetivo principal. Mas, por exemplo, se o Porto ganha a Taça da Liga, acho que não aquecia nem arrefecia neste momento para o Porto. O ano passado aqueceria, este ano não. Com o Porto Fariol disse que queria muito ter estado nesta e Final vai Four. dizer o quê? Mas ele, no íntimo dele, dá-lhe jeito estes 10 dias para preparar o jogo do Benfica. também todos disse os isso. dias. Está Também jogando ao disse Algarve, isso. supostamente, não é? Que é o que Também vai disse isso, vai para o Algarve na terça-feira. Deixem-me dizer-vos, eu Olha, acho que vai dar bem, acho que vai dar Benfica Sporting na final, mas por acaso vou aqui pelo meio e hoje já prestei declarações na Creators Cup sobre isso. Eu disse que até gostava de ver uma final minhota entre Vitória e Braga. E, Eu portanto, também, a Liga é que não. apesar de ser um derby minhoto, é Estou a sempre brincar. quente. É um belo jogo. Claro que sim. Eu só quero dizer uma coisa: há um fator da Taça da Liga que é importante pelo momento da época em que é que pode ser um catalisador importante para o resto da época. Uma equipa ganhando um troféu em janeiro pode estar mais Viu-se ano motivada para o passado. resto. Motivou o Benfica faz uma segunda volta bem melhor do que a primeira. Sim, mas não foi para a Taça da Liga, achas que foi? Acho que teve um papel importante na altura. A Ok, equipa ganhou um aceito título essa. e sentou-se Aceito esse motivado. argumento. Aceito esse argumento. Bem, Maia, o teu destaque, o Braga. Não, a Braga. Quem disse que é o Braga? Ah, ok. O teu O destaque meu nacional. o meu destaque nacional é a capacidade ofensiva do Estrela da Amadora. Estamos a falar de uma equipa que é a sexta melhor ataque do campeonato, depois também é uma das defesas, também é uma defesa muito batida, a verdade é essa, mas tem normalmente jogos muito interessantes. Ainda não fui este ano ao Estrela da Amadora, mas tenho visto jogos do Estrela e tenho visto resumos e jogos mesmo. E ou há sempre muitos golos, ou o jogo é dividido. O Estrela é uma equipa que em casa, principalmente, parece-me sempre que luta pelo jogo até ao fim. Este é um exemplo claro. O Estrela teve a perder 3-1 contra o Braga em casa. E isso junta também com o outro lado, que é a incapacidade que o Braga tem muitas vezes em resolver estes jogos. O Braga tem sido uma equipa, melhorou, tem tido uma fase boa da época, especialmente na Europa, mas a verdade é que o campeonato está muito longe dos três primeiros. Não está em quarto, voltou a falhar o assalto ao quarto lugar. E pronto, vamos ver como é que corre esta Final Four. Olha, o Braga pode ser uma equipa, isso estás a dizer, pode ser um bom catalisador para o resto da época, vamos ver. Mas o Braga ficar ganhar a taça da Liga, ficar na Liga Europa à partida, não há tema. Acho que vai, sim. Não é acho, vai. Não há tema. E depois, ainda está na taça, o Braga está na taça ainda. Sim. Está em todas, portanto pode ser um bom catalisador, vamos ver. Mas a incapacidade do Braga neste tipo de jogos é gritante, como o Guarda está para dizer. Continua a ser estranho. E uma equipa que este ano investiu, mesmo que o Guarda não concorde com nenhuma das contratações, a equipa investiu. E, portanto, fica a nota. Guarda, algum destaque nacional ou internacional que queres dar? O destaque é nacional, não é positivo. E se falamos do Porto acabar sem derrotas, há uma equipa que acaba sem vitórias, que é o AVS. Ou AFS. 43 golos feridos. É que nem compete. Tu falavas do Estrela Maia, que tem 27. O AFS tem 43 golos feridos. O Baroca 42. Acho que se abre. Ainda tem o trabalho dele. Acho que se abre, não tem o trabalho. Não botaria para subir na segunda liga. É muito fraco para a primeira. É claramente insuficiente. Numa altura em que falamos que o nível médio do campeonato português subiu, apanhar com um embrulho destes é difícil. Isto é uma aberração desde o início, desde da sua criação, que é uma aberração. Subiu com o Jorge Costa. Foi o Jorge Costa que subiu a equipa para a primeira liga e depois o ano passado manteve. Só que isto é uma total aberração, vai descer e depois vai desaparecer e não faz falta nenhuma. Mas é muito mal ter uma equipa destas. Não compete, não tem. Chega empatado no Dragão ao intervalo, só que toda a gente sabia que não ia sair nada dali, que o Porto mais
Até acho que foi excesso de confiança do Porto, honestamente, porque, quer dizer, encaras uma equipa tão fraca, vou gerir. Os jogadores no seu interior pensam isto, pois na segunda parte foi resolvido em 10 minutos. E é mau para o campeonato ter uma equipa destas. Numa altura em que, e acho que todos concordamos, em que quase todas as equipas há pelo menos um jogador ou outro que podia estar um nível acima, ou que mesmo para os grandes cabia no plantel. Em quase todas as equipas nós vemos isso. De repente olhas para aquilo e vês que se calhar nem no Marítimo, ou no Académico Viseu, ou no Chaves, tinham jogadores que podiam entrar nesses 11, porque nos plantéis entrariam de certeza, mas nesses 11 ninguém. Portanto, olha, é mau para o campeonato ter uma equipa destas que não acrescenta nada. É um destaque negativo desta vez. Olha, o meu destaque vai internacional, vai ao Sunderland, do Régis Lebris, o treinador francês que subiu o Sunderland e que está a fazer uma grande época. E o meu destaque aqui vai para algo muito particular que eu aprecio no futebol, que é a dimensão física do jogo. Eu gosto muito de jogos que são muito rasgados, em que as equipas são agressivas nos duelos e pressionam. E a forma como o Sunderland pressionou o Manchester City em muitas partes do jogo, daquele empate no Stadium of Light, a forma como vai sacar o empate hoje ao Tottenham, é uma equipa ultra competitiva, com reforços caros sem dúvida, mas que resultam na perfeição para a forma como a equipa quer jogar e para a cultura do clube, capitaneados por um Xhaka que está intratável. E de facto este Sunderland, uma equipa super equilibrada, muito agressiva. Vão ver um vídeo, todos nos ouvem e veem, de um momento específico, a impressão que o Sunderland tem contra o City, em que é de facto preciso uma disponibilidade física e mental brutal para fazer aquilo, contra o City de Guardiola, em que o Mukiele, creio que o Mukiele acompanha na marcação direta até ao meio campo adversário, salta da posição, mas a equipa automaticamente, como percebe isso, em vez de haver uma compensação atrás, não, a equipa sobe toda em pressão para obrigar o City a jogar atrás e não arranjar o espaço onde ficou esse espaço dado pelo Mukiele, e portanto ganha 2-3 duelos, obriga o City a jogar no Donnarumma, e depois a pressão é de tal maneira que a bola vai fora. E o broado do estádio a acompanhar a pressão da equipa para cima e a celebrar o lançamento de linha lateral a ganho. O futebol é muito isto, é muito mais do que grandes golos, do que grandes fintas, é muito esta paixão e esta emoção que em Sunderland se tem, numa cidade que que tem muito um escape da vida, tem o futebol como escape da vida e como a sua principal alegria e grande vontade às vezes de levantar da cama. E portanto gosto muito daquilo, é o meu futebol, é aquele. É aquela gritaria que se faz quando uma equipa ganha um lançamento, quando ganha um duelo, e portanto queria dar esse destaque a um Sunderland que está a fazer uma grande época. Contratou bem, contratou muito caro, mas que não perdeu alguns dos pontos da equipa que subiu, e é de facto uma cidade que respira futebol e que respira este futebol agressivo. Mas deixa-me só, se calhar até pode ser mais para a semana, mas o meu destaque internacional trouxe também que se calhar é tema até para todos discutirmos para a semana, porque é sempre um tema querido para os portugueses, que é, parece-me que o Ruben Amorim está-se a preparar. Pelo tipo de discurso, não é? As declarações de hoje normalmente são o princípio do fim no Manchester United. Sim. Quando se fala na estrutura, não é? Quando se manda aqueles recados para cima. Sim, parece-me que, pronto, é cansativo, entendo, mas também a equipa também já devia jogar um bocadinho mais. A equipa está melhor, já agora. Tenho acompanhado alguma coisa, não tenho acompanhado a Premier League como gostava. Pronto, já vejo muita Liga Portuguesa. A cara do Ruben Maia no final do jogo contra o Wolves é uma coisa... Sim. Pronto, o Wolves, que é o AVS lá do sítio, também esta semana conseguiu ganhar, exatamente. Exatamente. Portanto, só para dar essa nota, acho que Ruben Amorim, não sei se tem os dias contados, mas este tipo de discurso já envolve outras coisas para além da parte esportiva. Claramente houve aqui um desajustar de expectativas entre as partes. Provavelmente Ruben Amorim tinha garantias que afinal não tem, porque isto é o United. E o United é uma casa a arder, nós sabemos isto desde há muito tempo, desde que o Ferguson saiu, que a coisa não deu direita. Com o Ferguson ainda lá dentro havia muitas coisas que não davam direita, só que o Ferguson e os restantes davam conta do recado. Parece-me que o Ruben Amorim está... Não sei, acho que até... Ele próprio diz que está há mais de 18 meses e depois no final dos 18 meses vem-se livre dele. Não sei se esses 18 meses não vão ser um bocadinho mais curtos. A ver, vamos. Sim, sem dúvida. Olhem, digam também nos comentários sobre o Ruben Amorim o que acham. Subscrevam, faltam poucos. Para eu tirar aqui este belíssimo bigode.
Deixa-me lá aqui confirmar. Faltam desculpa quantos, lá Maia? ver. Faltam quantos? 46, acho que 46. Bem, há 2 semanas faltavam 80, 78. Faltam 46. Portanto, Faltam 46. A malta quer me ver sem bigode, já percebi. Mas olha que me fica muito bem. Subscrevam, como disse o Maia. Comentem no Spotify e no YouTube. Nós vamos lá responder, como vocês sabem também. Interajam uns com os outros. Recomendem o Segundo Posto a mais amigos e a mais familiares. Façam chegar a nossa palavra e o ambiente do Segundo Posto a mais malta. Estejam connosco. Um grande abraço a todos, malta. Para a semana estamos de volta após a Final Four da Taça da Liga. Até lá.